Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br. Também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa do canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. Chegou o fim de semana de dizer sobre as duas corridas, 2/3 da coroa do esporte a motor. Falarmos de Grande Prêmio de Mônaco e das 500 milhas de Indianápolis, ambas edições 2025, corridas maravilhosas, emblemáticas, tradicionais, cheia de muitos, é um conjunto muito grande de atributos que você pode colocar junto às duas, só que num ano em que a gente teve muitos problemas dos dois lados do Atlântico, cada um, claro, com a sua circunstância, mas mesmo assim edições que tiveram seus pontos de crise e que a gente vai colocar em todos os detalhes, fazer uma análise bem aprofundada, junto aqui os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido nesse canal, Márcio Madeira da Cunha, que quebrou um galho enquanto eu tive 2 semanas fora aqui do programa, diretamente da região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giovanni, transmito da querida Sorocaba, interior de São Paulo. Começamos com quem começou mais cedo. A parte da manhã tivemos o Grande Prêmio de Mônaco 2025 e a brilhante ideia, esse brilhante com um nível de ironia, um sarcasmo lá nos píncaros, lá no teto do Himalaia, porque a gente teve justamente nessa brilhante ideia uma corrida absolutamente desastrosa, um anti-esporte, uma coisa que foi decidida aparentemente como se fosse algo como tentativa e erro, como se tivesse sido decidido de forma mambembe, improvisada, feita, como se diz aqui no Brasil, na língua portuguesa, nas coxas, uma coisa totalmente amadora e totalmente incompatível com o profissionalismo que a Fórmula 1 exige. Eu já venho aqui já metendo uma voadora no lustre, a pé na porta, assim, antes de passar a bola para vocês, porque realmente o que a gente teve no Grande Prêmio de Mônaco 2025 é como se fosse uma anticorrida, um anti-esporte. E os pilotos detestaram, os dirigentes também disseram que detestaram, e a gente fica se perguntando como é feita hoje em dia a decisão esportiva, como se faz as modificações, como se propõem as novidades esportivas, porque o que a gente teve realmente foi uma corrida que foi pior que a de 2024. Vamos relembrar o contexto. A gente teve um safety car logo no começo, a batida de duas Haas junto com o Checo Pérez, lá atrás, no fundão, todo mundo trocou pneu e dali em diante foi uma procissão, ninguém passou ninguém, todo mundo completou as 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco com os seus devidos pneus. Isso causou aí uma reação por parte da Fórmula 1, que propôs esse regulamento em que foi obrigatório, a adoção de 2 pits para cada competidor. Sempre dentro daquela regra que a gente já fala muito da estupidez da regra, que é de você ter que usar pelo menos uma diferença de composto, um mais mole e um mais duro. João Carlos Viana, já vou passando a bola para você depois dessa voadora no lustre, toda a minha indignação com o que está sendo feito com a Fórmula 1, esse esporte que a gente admira e que a gente tem sim que criticar sempre que o cenário pedir uma crítica de nossa parte. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, para estar nos vendo. O que é incrível, Lucas, é como a Fórmula 1 parece não conhecer sua própria história. Eu lembrei imediatamente daquele Grande Prêmio do Canadá de 2010, que foi até o último ano da Bridgestone, em que, por um motivo sem ter nada a ver com uma coisa vindo lá de cima, não foi, houve um desgaste anormal dos pneus, e aquele ano, 2010, teve sempre estratégia de uma parada. Eu vi muitas reclamações que temos hoje, as corridas estão paradas, não tem muita emoção, blá, 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 blá.
Naquele ano, tive aquela corrida em específico, por causa do desgaste anormal dos pneus, teve 2 paradas, então falou para o pessoal, vamos pedir para a Pirelli, está em 2011, fazer pneus que desgastassem mais, para fazer 2, 3 pitstops. Isso é um ponto. Então, junta um ponto que você acabou de falar, foi o Grande Prêmio de Mônaco 2024, quando teve a bandeira vermelha e os pilotos trocaram o pneu e andaram o mais lento possível. Até eu me lembro que o título da minha coluna sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 2024 foi quanto mais lento, melhor. Os pilotos andaram lentamente para fazer os pneus funcionarem até o final. Então, juntou essa tempestade perfeita de foi mais emocionante com 2 pitstops, com a corrida em Mônaco que no condicionado 2024 foi talvez uma das piores edições, sem contar 2025, e teve essa ideia Mambembe. E por que a Fórmula 1 não conhece sua história? A Fórmula 1, ela parece que ela subestima a qualidade dos engenheiros que estão ali. Eu não falo só um engenheiro projeticista, um engenheiro que consegue de combustível. O Lucas aqui já participou de um canal do N Padilha falando das várias engenharias que estão dentro da Fórmula 1. Eu sou formado em engenharia, o Márcio é formado em engenharia, e sabemos que, além dessa parte da engenharia de projetos, também o engenheiro também se debruça muito na parte de gestão de processo. Então, quando foi colocado na mesa que ia ter uma corrida obrigatoriamente com 2 pitstops, é lógico que todo mundo ali, todos os estrategistas, a maioria são engenheiros, pensou, como vamos fazer isso funcionar a nosso favor? E talvez a Mercedes não tenha feito isso, a gente vai falar um pouquinho isso. A Mercedes, acho que ela não estudou muito essa parte, mas as outras equipes estudaram. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma corrida, ao contrário do que foi dito na transmissão oficial, que não foi nada maluco, não foi nada difícil de entender. Os pilotos os 4 primeiros colocados no grid completaram nas mesmas posições na primeira curva e chegaram nas mesmas posições na bandeirada. O único que tentou alguma coisa foi o Max Verstappen, né, que tentou que um milagre, um meteoro caísse num Principado e acontecesse a bandeira vermelha, ele vencesse a corrida, mas de resto não aconteceu nada. E, ano para trás, aconteceu justamente o que a Fórmula 1 temia. A mesma coisa que em 2024. Pilotos andando lentamente para favorecer os seus companheiros de equipe e fazer funcionar uma tática que beneficie as equipes. Eu estou falando. Todo mundo ali pensou, vamos estudar uma forma de nos beneficiar. Lógico que não deu certo essa ideia, como você falou, Lucas, é uma coisa mambembe, parece que eles acordam, tive um pesadelo, uma diarreia mental e inventam uma coisa dessa. Então, como você falou, um anticorrida, né? Ninguém gostou. Lógico, tem gente que falou que gostou, mas não vamos entrar aqui em maiores detalhes. Mas é impossível você gostar de uma corrida que, por exemplo, o sexto colocado, de tão andar lento, chegou em uma volta atrás. O Alex Albon, que está tendo uma boa temporada com a Williams é a quinta força destacada da Fórmula 1, basta olhar o Mundial de Construtores. O Alex Albon chegou 2 voltas atrás, de tão lento que ele estava. Então, foi uma farsa esse Grande Prêmio de Mônaco de 2025. Basicamente isso. E Indianápolis foi muito diferente. Desde 1981, quando teve a famosa edição, o Balbensa venceu, o Maranello venceu, depois o Balbensa que venceu, não tivemos tanta polêmica dentro das categorias de Indianápolis. Tivemos 5 desclassificações, 2 nos treinos da equipe Penske, que antigamente era um exemplo de excelência na Fórmula Indy, mas repetindo o que eu falei no vídeo da semana passada, pelo segundo ano consecutivo, se mete numa polêmica de irregularidade técnica. E eu estou naquele contexto. A Penske é dona da categoria, ela é dona da Indy, não é dono do Indianapolis Motor Speed, dono da Indy. Né? Até o Tony Kanaan falou uma coisa interessante, se não fosse o Roger Penske, a gente não estivesse aqui conversando. Mas com uma equipe dessa, que já venceu inúmeras 500 mil de inúmeros títulos, se mete em tantas irregularidades técnicas como está acontecendo agora, nos últimos anos. E para completar, a gente está gravando aqui na segunda-feira à tarde veio a notícia de mais 3 classificações e
um dos desclassificados foi o segundo colocado, Marcus Ericsson. Se tivesse forçado um pouquinho, se ele tivesse defendido um pouquinho melhor nas últimas voltas do Alex Palou, ele teria vencido, e hoje estariam falando da desclassificação do primeiro colocado. Então, todas aquelas cenas que provavelmente Marcus Ericsson estaria com a coroa de louros, bebendo leite, blá, 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 seria jogado no lixo. Por sorte, o Alex Palou, talvez um dos pilotos mais impressionantes de 2025, não vou cair na ousadia de dizer que é o melhor piloto atualmente, que ele não é, desculpe quem gosta do Palou, mas ele não é o melhor piloto da atualidade, por mais que queira forçar essa barra, não é, mas é assim, um grandíssimo piloto. E eu deixo aqui a pergunta: o Alex Palou está na sua 6ª temporada na Fórmula 1, encaminhando o tetracampeonato, agora com um título, pode dizer assim, das 500 milhas de Indianápolis, isso com menos de 30 anos, aonde esse rapaz pode chegar, lembrando que o companheiro de equipe dele tem 45 anos e ainda está performando em alto nível. Márcio Madeira da Cunha, meu boa noite a você e as suas considerações. Isso que eu considero um período de crise do esporte a motor. Recentemente a gente fez aqui no canal, até deixo como sugestão para quem não acompanhou e para quem curte o canal, a gente fez um vídeo sobre a temporada de 1955 e por que a gente fez isso em específico. Primeiro, claro, por ser uma data redonda e porque em um período de apenas 17 dias o automobilismo sofreu 3 baques consecutivos e ele quase terminou, e isso não é exagero da nossa parte. A gente fez esse vídeo porque Alberto Ascari morreu, e a gente aqui está junto ao dia 26 de maio, que foi a data que ele faleceu. Dias depois morreu Bill Vukovich, ou seja, uma tragédia na Indy, uma tragédia na Fórmula 1, e 2 semanas depois, 1 semana e meia depois, a gente teve a tragédia de Le Mans com Pierre Levet e os mais de 80 mortos naquele que foi o mais mortífero dos acidentes do esporte a motor. Claro que aqui a gente está falando em um contexto completamente diferente, a gente não está falando de um esporte mortífero, mas um esporte que está em crise e que parece estar a ponto de uma autoimplosão, cada um em seu contexto, cada um com um oceano Atlântico de diferença, mas a gente tem que apontar as crises que estão acontecendo no esporte a motor, sobretudo quando a gente fala de Mônaco, na Fórmula 1, com aqueles carros enormes e essa resolução, eu não tenho outra palavra, mas a não ser mambembe, é uma coisa amadora, passa longe, é amador, incompatível com o profissionalismo que a Fórmula 1 exige. Ao mesmo tempo a gente tem, e aí eu vou pegar as palavras do Marshall Pruitt, que é um dos maiores jornalistas americanos a cobrir a Fórmula Indy, que diz que a Indy está com um problema porque igreja e Estado são a mesma entidade. Ele usou esse termo, achei sensacional. O Marshall Pruitt é um tremendo jornalista, cara respeitadíssimo lá dentro do universo do jornalismo do esporte a motor dos Estados Unidos. Então a gente tem aí a situação de trapaças dentro da equipe Penske, o próprio Roger Penske tendo que reagir a isso, sabendo que já havia acontecido um antecedente de coisa complicada, ele tendo que admitir que o carro vencedor de 2024 tinha um elemento também que hoje seria considerado irregular, que é a parte traseira do carro. Márcio, como é que você vê tudo isso? Eu vejo com uma forma bem indignada, eu estou bastante entristecido com o que eu vi dos dois lados. A gente teve 5 corridas, teve vencedores, mas ao mesmo tempo a gente teve muitas derrotas para os fundamentos do esporte. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas, João, os amigos que nos acompanham aqui, nos assistem. E vocês vão entender logo por que é importante vocês estarem aqui com a gente, por que é importante ver uma comunidade como essa daqui, aprofundada e que segue na contramão do algoritmo que só busca engajamento, porque na verdade, antes de eu começar a argumentação, só para... João falou que eu sou formado em engenharia, na verdade eu fiz 5 períodos de engenharia mecânica, né? Eu não cheguei a concluir, depois eu troquei para jornalismo, fiz o ciclo básico só, mas me ajudou bastante assim, na compreensão.
Fiz a parte mais pior, vamos dizer assim, a parte mais difícil, mas depois... Tem coisa pior depois, leve. Mas, enfim, na verdade, o que eu penso, e tanta coisa para falar, espero não esquecer de nada, mas o que eu penso é que é uma crise humana, na verdade. É uma crise mais do que... É uma crise humana que se reflete no esporte motor. Porque, veja bem, a nossa sorte, a matemática diz que menos com menos dá mais, né? Se você comete 2 erros, às vezes você acaba tendo um resultado positivo, né? Porque você tinha um objetivo torpe e falhou no objetivo torpe e acaba às vezes tendo uma consequência positiva. É exatamente esse o caso. A gente vive um momento de profundo desrespeito por quem nos ouve, por quem está do outro lado. A própria plataforma de vídeos é reflexo disso. Premia-se muito o clickbait, o título enganador, a tempestade de copo d'água, e tudo isso tem consequências. Tudo isso tem consequências. A gente está descolando as nossas opiniões de fatos, de evidências. A gente está gerando desculpa a redundância, gerando uma geração, mas estamos criando uma geração que não se preocupa, não se prende mais a fatos e evidências e tem opiniões per se, e aí depois você vai buscando fatos, vai selecionando coisas que justifiquem essa opinião. O esporte, em geral, ele já não tem mais... O esporte motor ele abre muita possibilidade de você interferir. E fica muito claro nele o desrespeito pela inteligência de quem está do lado, pela seriedade de quem consome. E você, nesse ambiente que a gente vive de vício em dopamina constante, e que você tem que fazer um vídeo, e agora eu chego no porquê de ser importante ter gente aqui com a gente, que você tem que prender a atenção da pessoa em 3, 4, 5 segundos, senão a pessoa já vai botar para o próximo vídeo. A gente se acostumou a não atacar a causa de problemas, a gente ataca a consequência, ataca o sintoma, e ataca de maneira artificial, totalmente artificial. Então, a gente viu nesse fim de semana um dos pontos mais baixos da história, não só da Fórmula 1, mas do esporte a motor. Foi uma coisa ultrajante. A gente já tinha falado isso aqui, estou com medo do que vai acontecer no GP de Mônaco com isso, porque quem fez isso não se importa com o esporte, não se importa em respeitar quem mantém o círculo funcionando, mas também não entende do esporte. Porque se entendesse, se tivesse o mínimo de conhecimento, se não fosse, eu estou tentando muito me controlar aqui, mas se não fosse um analfabeto no assunto sobre o qual legisla, teria antecipado o que ia acontecer, porque era evidente o que ia acontecer. Né? Se você, antes de fazer uma decisão como essa, você para pensar, qual vai ser as consequências, como é que as pessoas vão reagir, era evidente que aconteceu o que aconteceu, era evidente. Mas são analfabetos. Né? A FIA hoje é comandada, mantendo a tradição de péssimos comandantes, a gente faz uma ressalva ao Jean Todt, mas de péssimos comandantes, de ter tido gente como Balestre, que respeitava o esporte, mas era totalmente parcial. Depois, Deus me livre, o McMouse, não vou nem pronunciar o nome daquela coisa, né? Enfim, a gente tem um histórico aí na FIA de pessoas realmente que talvez fosse caso de cadeia, né? E estão ali comandando aquilo tudo. Nesse caso, é um insulto. Vamos, a corrida foi ruim ano passado, como é que a gente resolveu? Sério aí, 2 pitstops obrigatórios, vamos dobrar a aposta, do que já é uma coisa antes do esportivo, já é uma coisa, uma aberração, né? Se forçar uma troca obrigatória, de ter pneus diferentes, com o intuito de ter carros com velocidade diferente ao longo da prova e tentar facilitar a ultrapassagem. A questão toda é essa, a gente ficou refém de oferecer ultrapassagem o tempo todo. A gente está tentando construir esse esporte com base em pessoas que não se importam com ele, que não entendem de automobilismo, não gostam de automobilismo, e a gente tem que ficar agradando a pessoa o tempo todo com uma ultrapassagem, com alguma coisa. Tem uma história que eu ouvi quando era criança e me marcou muito, é uma história bobinha, mas tem uma mensagem. Um amigo meu de infância, uma vez, contou pra gente na escola, eu devia ter aí meus 8, 9 anos,
que o irmão mais novo dele queria ver o metrô, queria andar de metrô. E aí pediu os pais para levar ele para o Rio de Janeiro para andar de metrô. E aí, quando acabou o passeio, os pais viraram para ele e aí, falando, você gostou do metrô? Ele falou, não, agora eu devia ter uns 5 anos. Não. Por que não? Não viu o sol. Você não pode ir para o metrô querendo ver o sol, né? Tem aquela piada do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, que o cara abre a geladeira e começa a comer, esse iogurte está estragado. Não, iogurte não é maionese. Ah, não, então tá bom. Então continua comendo, se é maionese, tá bom. A gente está com expectativa errada para a coisa. A gente está com expectativa errada. Então, Mônaco, eu já escrevi uma coluna, até recomendo quem quiser ler, uma Carruagem de Fogo, sobre uma das maiores corridas de todos os tempos, que foi o GP de Mônaco de 33, uma batalha sanguínea entre Vars e Nuvolari, e eu contei, pelas fontes que eu cruzei, que eles trocaram de posição pelo menos 19 vezes durante a corrida. Nuvolari liderou 66 voltas e Vars liderou 34. Vars acabou vencendo porque na última volta, na subida, na borrivagem, os dois em disputa extrema, ultrapassaram os limites da rotação e o carro de Nuvolari começou a incendiar e ele seguiu com o carro incendiando até que parou a poucos metros da chegada e ele não, acabou sendo desclassificado. Mas foi uma disputa em que pelo menos 19 vezes eles trocaram de posição. O GP de Mônaco vai fazer 100 anos agora, em 2029. Ele completa 100 anos. O traçado 29, basicamente né? o mesmo. 29, pois é. Sim. Mudou muito pouco o traçado. Mas é claro que os carros mudaram demais. Se pensar que o automóvel foi inventado em 1885, o GP de Mônaco ele é quase tão antigo quanto os grandes prêmios. Ele é muito antigo. O próprio automóvel era uma coisa que tinha sido criada há 40 anos, menos posso fazer as coisas, 40 anos aqui, pouco mais de 40 anos. Então, era uma coisa muito recente. O automóvel, a gente está falando de automóvel a vapor, quando fala 40 anos, está falando de automóvel a vapor, os primeiros. É uma coisa muito recente. Então, é claro que você conseguiu ultrapassar naquele contexto freios horrorosos, pneus horrorosos, enfim, os carros muito menores. Era muito mais fácil você ultrapassar. É evidente que a gente pode discutir aqui mudanças de carro, mudança em pneu, eventualmente alguma mudança de traçado, mas Mônaco, a gente precisa começar a respeitar e a botar a expectativa correta para o público, educar o público para a expectativa correta. Se você quer ver ultrapassagem, você não vai querer ver Mônaco. É a mesma coisa que você ir para o metrô para ver o sol. Se você quer ver o sol, você não vai para o metrô. Se você quer ficar vendo ultrapassagem, não é para Mônaco. Não é que seja impossível. A gente vai lembrar de ultrapassagens em Mônaco. Aconteceram, são possíveis. Houve grandes ultrapassagens em Mônaco, até justamente pela dificuldade de ultrapassar em Mônaco, mesmo essa edição. O Bortoleto fez uma ultrapassagem muito bonita ali por fora na luz, e sobretudo o Stroll, que a gente critica tanto e brinca tanto, fez uma ultrapassagem magnífica sobre o Hülkenberg na última volta. Ele mergulhou por fora na saída do túnel, na primeira perna da chicane. Recomendo quem quiser depois procurar aqui para essa ultrapassagem em vídeo. Fantástico. Tiro o chapéu para o Stroll, sempre o critiquei, ironizei, mas fez uma ultrapassagem magnífica. Mas foram 2 ultrapassagens na prova. O que acontece é o seguinte, Mônaco premia a rapidez. E quando eu falo rapidez, eu estou falando justamente de você estar o tempo todo trabalhando, você tem input o tempo todo, input de volante, input de pedal o tempo todo, o piloto está o tempo todo trabalhando. E você olha as câmeras, o carro passa a milímetros dos guarda-rios, a 200 e tantos por hora, volta após volta. Várias vezes toca, levemente. Eu me incomodo muito quando se fala em procissão, me incomodo muito, porque vendo aquilo ao vivo, demanda muita habilidade para aquilo que está acontecendo. Você imagina você está quase deitado, com um halo na sua frente, um carro enorme, e você ter noção de passar milímetros em altíssima velocidade, para lá e para cá, com uma barca daquele tamanho, não é eu acho desrespeitoso falar em procissão. Eu não estou aqui sendo puritano e falar para vocês, já a corrida do ano passado foi emocionante. Não é isso, não é disso que se trata. É compreender que Mônaco, no meu entendimento, é totalmente compatível com os carros atuais. Com os carros atuais, um de cada vez. Uma classificação. Na classificação, você leva esses carros ao limite, você tira tudo que o piloto de Fórmula 1 sabe fazer. O piloto consegue fazer a diferença numa classificação em Mônaco, que foi o que a gente viu. A gente aqui sempre falando que o Norris é mais rápido do que o Piastri, na maior parte das vezes, quando ele não espirra o taco, como o João falou. Ele teve a chance de mostrar a rapidez dele na classificação. O Leclerc assumiu a perder a corrida no sábado. É muito legítimo. Quem faz uma volta com a faca entre os dentes em Mônaco merece ganhar a corrida se depois não cometer nenhum erro ao longo das 78 voltas do seguinte. Ele justificou a vitória dele.
Porque na tríplice coroa, Mônaco valoriza a rapidez. O tempo todo o piloto está trabalhando. É diferente de Indianápolis. Você está o tempo todo em input. É muito fácil cometer erro. O tempo todo você está perto do erro, o tempo todo. Agora, os carros evoluíram de uma forma que você não consegue mais que eles interajam em Mônaco. Um carro sozinho anda, mas os dois carros interagindo, ultrapassar, está muito difícil em Mônaco. Mesmo com DRS, a gente teria que mudar muita coisa, teria que mudar o conceito dos carros. Mesmo assim, não vai ser fácil. Se a gente for lembrar, mesmo nos anos 80, aconteciam. O Alboreto fez lindas ultrapassagens de 85, tem a famosa ultrapassagem do Lafitte em cima do Johansson por fora na Rascasse de 86, houve ultrapassagens do Manso em cima do Prost em 91, a gente vai lembrar de ultrapassagens aqui, mas sempre foram raras e sempre vão ser raras. A gente pode mudar um pouco esse cenário, deixar os carros interagirem um pouco mais, mas sobretudo a gente tem que mudar a expectativa. É isso, e parece que a gente está incapaz disso, de se levar a sério, de se tratar como adulto, e entender que a gente está procurando a coisa errada. A gente avaliar Mônaco pelo número de ultrapassagens, vai dizer que realmente, como o comentarista falou, que o Mônaco tem que acabar. Desculpa, é uma pessoa que... isso é fácil de falar, isso é fácil de fazer, esse tipo de comentário, ou então, com dor no coração que eu falo isso, com dor no coração, heróis da minha infância, pessoas do ramo, tem gente que não é do ramo, que está na televisão, tá, mas tem pessoas que são do ramo, falar que adorou, que achou isso fantástico, que gostou disso, me dói o coração ver isso. Porque o que aconteceu, João, foi o que você falou, foi uma farsa, foi um ultraje, foi um insulto, foi cuspir na história do GP de Mônaco, que é uma instituição do esporte motor. Sabe, isso foi um insulto. Eu resolvo isso, a gente resolve, bota mais um stop obrigatório aí que está resolvido. A sorte nossa é que foi um imbecil que fez isso. Uma pessoa, um analfabeto do esporte, e que deu errado. Mas a gente está exposto. Porque uma hora uma coisa dessa dá certo, muito entre aspas, de gerar emoção, e vai ser incorporado. Entendeu? Como muitas coisas já foram incorporadas. Eu estou falando muito aqui, tomei muito tempo, peço desculpas a vocês. Isso na base da tentativa e erro. O que dá a impressão é isso, que eles lançam uma solução, e a gente lembra daquela frase do H.L. Mencken, né? Para todo problema complexo existe uma solução simples e completamente, né, elegante e completamente equivocada para esse tipo de coisa, porque trata-se um problema como se ele fosse fácil de resolver, uma solução fácil, uma solução barata, uma solução que, se não der certo, ano que vem a gente tenta outra coisa. E mexendo com isso, mexendo com fundamentos de esporte, mexendo com expectativa de um público que gosta, realmente tem entusiasmo do esporte a motor, que é o público que está aqui, mexe com a instituição, Fórmula 1, instituição, Grande Prêmio de Mônaco. Esse é o grande problema, mexer nos fundamentos do esporte a motor, que é uma coisa que o nosso chefe Eduardo Corrêa, ele há muito tempo atrás já escreveu um texto chamado Fundamentos, e que diz justamente disso. Todos os fundamentos que formam o alicerce do esporte a motor estão sendo modificados de maneira amadora, mambembe. Me desgasta ter que repetir isso, mas é o que está acontecendo, tá? A gente era para estar aqui falando de uma vitória de um Lando Norris, que está reagindo no campeonato, que não derreteu, não cometeu falhas durante o Grande Prêmio, mas a gente está aqui falando sobre uma crise de identidade da Fórmula 1. Uma crise em que a gente tem que saber qual é o limite do esporte, qual é o limite do entretenimento, quem toma essas decisões imbecis e estúpidas que tem esse tipo de consequência, que faz com que a gente, ao invés de estar falando sobre os detalhes da corrida, as minúcias, estar elogiando pilotos ou criticando pilotos, a gente tem que tecer essa crítica pesadíssima aos organizadores, aqueles que legislam, aqueles que batem o martelo e que acabam fazendo esse tipo de situação que se revela como aquele que eu considero o pior Grande Prêmio de Mônaco de todos os tempos. Desculpa, vamos passar a bola, mas assim, só para concluir. Quando eu vi o Russell ultrapassando, cortando a chicane, deliberadamente, e falando, não, eu vou aceitar a punição, porque ele estava perdendo 5, 6 segundos por volta, então eu vou cortar a chicane, vou ultrapassar por fora, cortando a chicane, para aceitar a punição. Ali você vê a implosão, você vê a degeneração, vê aonde isso leva, foi a falência, aquilo ali foi a falência total
do sentido, do significado. Foi aquilo ali, é o queima raparigal que o João fala lá, acabou, quando está realmente assim, é o colapso, aquilo ali é o colapso, é o resultado dessa abominação. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, que eu nunca tinha me feito na vida. Vendo aquilo, eu me fiz uma pergunta que eu nunca tinha me feito na vida. Eu falei, será? Eu estou com 46 anos. Eu falei, será que se eu tivesse vendo isso aos meus 5, 6, 8 anos de idade, será que eu ia gostar de automobilismo? Porque o automobilismo é uma paixão central na minha vida. Central. Ela conduz a minha vida. Toda a minha vida, de alguma forma, foi pautada pelo meu amor ao automobilismo. E eu vendo isso, pela primeira vez eu falei assim, se eu estivesse crescendo agora, eu ia gostar disso? E eu até agora não consegui me responder isso. Até agora eu não consegui me dar uma resposta satisfatória se eu gostaria ou não disso, porque isso é uma farsa, eu me senti insultado, eu me senti desrespeitado. E, felizmente, os pilotos estão dando voz a isso também. O Lucas pode depois ler várias declarações que eles deram. Várias estão escritas, como você conseguiu. O Bortoleto falou, não tá aí com você, mas ele também falou, também se posicionou sobre isso. Eu fiquei me perguntando se eu gostaria de automobilismo se eu estivesse crescendo agora, vendo isso. E eu não sei dizer, porque assim, ainda me fascina a rapidez, ainda me fascina a habilidade dos pilotos, mas eu cresci vendo batalhas que tinham significado, sabe, de pilotos com estilos diferentes, com objetivos diferentes, com personalidades diferentes, com táticas diferentes, e todos eles executando muito bem aquilo ali. E você vê na disputa do Sandervoort, por exemplo, como todo mundo sabe fazer a curva deixando espaço para o outro. Todo mundo sabe fazer. Mas bota uma área de escape asfaltada ali para ver se não vai jogar para fora. Então, eu estou me sentindo, eu cheguei a falar isso no nosso grupo do WhatsApp, eu estou sentindo que eu estou sendo expulso de um lugar que era o meu lugar favorito. Porque ele foi tomado por arruaceiro, tomado por baderneiro, já não é mais um lugar que você amava, você já não consegue fazer ali o que você fazia, e você vai ficando expulso. Você perdeu aquilo aí, é o que eu estou sentindo. Chegaram num lugar que era muito precioso para mim, muito caro para mim, e estão mudando tudo, estão fazendo uma bagunça com aquilo ali. Então, para mim, aquilo ali é sagrado. Eu não me importo. É claro que eu achei a corrida do ano passado chata. Claro que achei. Só que o GP de Mônaco tem que ser visto na totalidade do fim de semana. Quem está ali na frente mereceu estar ali na frente, mereceu muito estar ali na frente. Olha essas voltas de desclassificação, olha a volta que o Leclerc deu e olha depois a volta que o Norris deu. Isso é automobilismo de primeira categoria. Aquela volta do Norris na classificação é automobilismo de verdade. Isso está no fim de semana de Mônaco. É automobilismo de muita qualidade. Quando alguém chega, o Palou, melhor piloto do mundo, ele tem que provar isso ali. Ele tem que ir para aquele monte de guarda-reio ali e fazer isso, como o Norris fez ali, como o Max fez, como os pilotos fizeram, de andar no fio da navalha mesmo, o tempo todo. Não estou dizendo que ele não seja capaz, não é isso. É que tem que se respeitar Mônaco. Tem que se respeitar. Só que tem que se respeitar, cobrar Mônaco pelo que Mônaco é. Você não pode medir, como eu te falei, o metrô pela vista do sol. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu vou passar a bola para vocês, mas fica aqui esse meu desabafo e essa minha tristeza de ver a farsa que foi e de ver heróis da minha infância empolgados com isso, defendendo isso. Eu entendo que você não vai criticar um produto da casa, não vai, mas não se pode pegar a própria história e jogar no lixo dessa forma. Não se pode fazer isso. Então eu tô machucado. Eu sabia que ia ser ruim, mas foi pior do que eu pensei. Eu mal consegui mandar mensagem no grupo lá durante a corrida. Quando eu vi o Russell cortando o caminho, passando pela chicane deliberadamente para poder tomar uma punição, eu falei assim, acabou. Isso para mim não, isso é doloroso ver. Eu amo esse negócio. Eu amo esse negócio. Eu cresci amando isso. Isso moldou meu caráter. A gente viu agora a homenagem que Roland Garros fez ao Nadal, e ele falando pro Murray, pro Djokovic, pro Federer, foi um inferno jogar contra vocês. Vocês me deram muito trabalho aqui, mas eu sou grato porque vocês me ajudaram a ir ao limite. Né? E isso vale para todos eles. Você tem uma concorrência que te leva ao limite. O que a gente está tendo no automobilismo em geral e, na verdade, na política. Olha o nosso Congresso Nacional, olha
olha o que olha o que a gente está fazendo com o mundo, olha o conteúdo que nossos filhos veem na internet, nos vídeos. Olha, a gente está baixando o nível, a gente está totalmente longe dos nossos limites. A gente está cada vez cobrando menos, cada vez esperando menos. A gente não puxa o sarrafo para cima, a gente está puxando só para baixo, disputando a audiência na base do sarrafo mais baixo. Não é à toa que a gente está aqui 1 ano e meio, a gente não tem 1000 inscritos ainda. Porque o nosso sarrafo é alto, a gente respeita quem tá vendo a gente respeita a tua inteligência. E a gente tem que lutar contra isso. Não é só no esporte, não, gente. A gente tem que lutar contra esse sarrafo cada vez mais baixo. Sabe? Essa superficialidade que vai acabar com a gente. Desculpa o desabafo, mas o que a gente viu no automobilismo é uma crise maior, é uma crise humana, como eu comecei falando. A gente tem que se unir e tem que lutar contra isso. Hoje em dia, você se aprofundar é resistência. E é o que a gente faz aqui nesse canal. A gente tem que aprofundar. Desculpa, João, ter entrado na sua vez, hein? Não tem problema. Eu estava até refletindo um pouco, né, Bassa, que você falou realmente na coisa humana, né? Você falou da criança, né? Pô, se eu tivesse 6 anos, sempre eu teria gostado disso. O meu receio é uma criança de 6 anos tivesse até gostado disso. Não nós, mas uma criança hoje de 6 anos... Acaba normalizando para uma criança. O que causa bastante indignação para a gente. Para quem está chegando agora no esporte, não tem referência histórica, e isso eu não estou falando como se a gente fosse superior, não, é porque a gente traz uma bagagem de uma referência de que o automobilismo não é isso que a gente viu no fim de semana. Isso. Tá? A gente já viu pontos baixos no esporte a motor, como foi o Grande Prêmio da Bélgica de 2021, porque os carros não conseguiam andar na chuva, e a partir da regra de 2022 foi pior ainda, e a gente teve um Grande Prêmio com uma volta, debaixo de safety car, que foi uma grande farsa. A gente também assistiu uma farsa nesse fim de semana, só que completamente diferente. A gente teve lá em 2021 uma farsa por causa de limitação técnica, limitação de pneu, limitação de projeto do carro, limitação do comportamento do carro, a regra estúpida, mais uma vez, vamos falar de estupidez aqui, que não permite você fazer regulagem de chuva para dia de chuva, que é elevar a suspensão do carro. Sabe? São coisas muito óbvias para não serem mexidas. A gente tem que fazer um pneu de chuva melhor, a gente tem que mudar a regra do parque fechado, a gente tem que permitir com que naturalmente conjuntos sejam melhores no qualifying e outros em corrida, para a gente promover ultrapassagens. A gente tem que promover ultrapassagem de maneira natural. É por isso que, para mim, o DRS é um atentado ao esporte. E a gente tem que parar de fazer... tomar medidas como essa de Mônaco. O que vai vir para 2026? A gente fica se perguntando o que vai ter. Ou então falar assim, olha, a gente larga qualquer bomba porque em 2026 os carros vão ser menores, então vai ter mais espaço para ultrapassar. Eles já estão nutrindo esse tipo de esperança que para 2026 vai ser diferente porque os carros vão ser de dimensão menor, então você vai conseguir promover ultrapassagens em Mônaco. A gente fica se perguntando o que essa gente está fazendo com o esporte. Até porque a gente tem um problemão para 2026. Eles colocaram o drivetrain para que seja 50% motor elétrico, 50% motor de combustão interna. Motor que comumente chamamos de motor a gasolina. E essa conta 50-50, os engenheiros ainda não estão dando conta de fazer. Então a gente nem sabe se o ano que vem vai ser um completo desastre para isso tudo que a gente viu nesses últimos 75 anos chamando Fórmula 1. E as mostras mais recentes de desrespeito à história do esporte a motor, a gente teve no 13 de maio, a gente teve a comemoração dos 75 anos da Fórmula 1, a gente teve uma programação absolutamente estúpida de corridas elencadas pela Fórmula 1, e isso aí merece mais uma carraspana aqui da nossa parte, tá? Porque foi eleito ali um conjunto de corridas na íntegra para se ver, só após o surgimento do Lewis Hamilton, relegando mais de 60 anos para o lixo. Não teve uma corrida dos anos 60, uma dos anos 70, outra dos anos 80, anos 90, não teve nada disso.
teve de 2008 para frente. Isso já mostra muito o caráter do que é hoje a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1. Quando a gente teve o início, a introdução dessa comemoração dos 75 anos, um post absolutamente moleque por parte da Fórmula 1, que ao invés de explicar a categoria, de fazer uma coisa mais aprofundada, uma coisa mais abrangente, para que as pessoas conheçam essa rica história, porque a gente olha para trás, são 75 anos. Foi feito um post apócrifo, não teve um canalha para assinar aquele texto, em que foram feitas várias listas de coisas importantes, pilotos importantes, chassis importantes, carros importantes, totalmente aleatórios, sem um critério definido, para que fosse feito um levantamento de polêmica, ao invés de você explicar e você valorizar a história. Foi um post moleque, um post canalha. É assim que a Fórmula 1 vai tratar a sua própria história? A gente fica se perguntando para onde ela vai. E eu estou falando de problemas que estão acontecendo agora, problemas que estão acontecendo há bastante tempo, que é a questão de regulamento, e os problemas que estão ali, em 2026. 2026 está pertinho. E a gente tem uma Fórmula 1 que a gente nem sabe como é que esses motores novos vão funcionar. A gente está falando uma coisa que pode levar a Fórmula 1 a ter uma implosão e de ter que fazer, mais uma vez, consertos, atacar consequências, porque é isso que tem sido feito de maneira sistemática e já há bastante tempo, desde a era do McMouse, introdução de reabastecimento e depois toda aquela reação que se teve por causa das mortes acontecidas em Imola 94 e depois, mais para frente, em 2003, todo um conjunto de desvirtuamentos de fundamentos do esporte a motor, tudo isso ainda dentro da era McMouse, que foi um cara que fez muito mais mal do que bem na Fórmula 1. Eu não vou aliviar só porque ele não está aí para se defender, sabe? Então a gente fica a nossa preocupação é o seguinte: a gente gosta demais disso aqui. A gente preza, a gente respeita, a gente tenta o tempo inteiro fazer resgates históricos, fazer análises, fazer construções, textos especiais, como a gente está fazendo desde 2001 no site do GP Total. E aí vem um bando de arruaceiro, como você mesmo disse, Márcio, e desvirtuam tudo, e a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. A gente já está acumulando um monte de problemas, e a gente tem mais um problema agora, 2026, com esse powertrain novo, em que eles estão tentando colocar mais protagonismo para o motor elétrico, e a chance é o seguinte: só dar um pequeno cenário hipotético aqui. Você está no meio da reta de Monza, você tem uma disputa, você está no vácuo de um carro, acaba a bateria do carro, o carro perde força de maneira violenta, porque aquilo ali é 50% da potência do carro, e os carros se colidem simplesmente porque a bateria acabou. É isso que pode acontecer no meio da reta de Monza no ano que vem. E até agora não existe solução para isso. E aí vem um presidente da FIA inconsequente falar de motor V10 e tudo mais. Claro que a gente ama o motor V10, o som que aquilo fazia, o quanto aquele motor impunha respeito e metia medo e dá aquela sensação especial de que o Fórmula 1 é realmente uma coisa poderosa. Mas já é outro tempo. A gente tem que falar, sim, de eficiência energética. Foi-se o tempo do V10. Mas agora, lançar isso como um balão de ensaio para tentar aderir a alguma coisa que desviasse o foco do desastre que está para acontecer para 2026, isso é muito complicado. A gente está em meio a pessoas que têm o martelo para bater, né, bater o martelo para decidir as coisas, e isso eu digo dos detentores comerciais, o detentor das regras esportivas e técnicas, que no caso é a FIA, e a gente tem muito pouca decisão sábia, e já faz tempo isso. Sim, já faz um bom tempo. A única coisa que eu achei positiva desse tudo foi que deu tudo errado, né? Até para o Russell, né? Como o Márcio falou, né? Porque o Russell esperava, não, vou ser bonito 10 segundos, levou foi um drive-thru, então não valeu a pena o que ele fez. Mas ele foi pena frustração. Até o Top mas falou. Eu até fico me perguntando, João, se tinha amparo técnico para dar o drive-thru para o Russell. Não, ali foi se não foi uma decisão para falar assim, não, isso aqui já é demais, sabe? Foi basicamente isso, né? Mas a sorte foi que deu tudo errado, mas fica aquela pergunta, né? Que a gente até já se perguntou. O que vem para 2026? Qual foi a ideia que vão fazer para o Grande Prêmio de Mônaco 2026? Em 2025, ninguém gostou.
né? E eu não estou falando, foi o Nico Hülkenberg que ficou lá atrás. Não, quem reclamou, os pilotos que mais reclamaram, foi o Lando Norris nessa corrida. Todo mundo, ninguém gostou. Por exemplo, algumas exceções, como até o Márcio falou aí, que realmente foi bem decepcionante. Mas, no geral, ninguém gostou do que aconteceu. Acho que o Lucas pode até dar algumas aspas, né, Lucas? Eu vou abrir aspas para o Lando Norris, ele falando, ele que foi vencedor, ele que fez uma grande qualificação, ele que vem sendo pressionado desde o começo do campeonato, desde sua vitória na Austrália, ele, no fim das contas, mostrou, né, uma reação. Isso tem que ser levado em consideração também, mas ele falou, abre aspas, é um esporte, é preciso saber quem corre melhor, quem se classifica melhor. Como o Charles Leclerc disse, era tudo sobre ontem, no caso, ele falando sobre a classificação. É assim que tem sido desde o primeiro ano, 50, 60 anos atrás. Portanto, a última coisa que quero são corridas fabricadas. Definitivamente precisamos nos afastar disso e fazer um trabalho melhor com os carros, com os pneus. Então, talvez comecemos a ver mais corridas, não apenas introduzindo tantos pitstops. Se o vencedor da prova, um vencedor em Mônaco, que é sempre especial vencer em Mônaco, teve também a sua aspa de crítica, é porque realmente não sobrou nada. Não sobrou nada para ninguém. Sim, o Nico Hülkenberg falou também. Fiquei preso no tráfego várias vezes, com equipes claramente fazendo jogo de equipe, abrindo janelas de pit stop para os seus companheiros, pilotar 3, 4, 5 segundos mais lento que o ritmo. E ele ficou frustrado. Ele com a Sauber, que é reconhecidamente o pior carro do grid. Então você tem ali do Alfa ao Ômega pilotos que não gostaram dessa situação. Agora, o que e eu não vi até agora, entre os brilhantes caras que fizeram essa proposta, um pedido de desculpa. Opa, foi mal. Ih, deu ruim. Esquece. Sabe? Não vai acontecer, Lucas. Isso aí a gente tem uma... Porque é a cultura... Então, é a cultura da autoindulgência. Essa gente faz besteira o tempo inteiro e a gente não tem desculpa pro espectador, para aquele que gosta do esporte a motor. Isso é uma coisa que revolta. A gente tem, além dessa cultura mambembe, de resoluções de tentativa e erro, essa questão de ficar refém de ultrapassagem, a gente tem essa cultura da autoindulgência. Ah, não, a gente tenta outra solução genial semana que vem. É isso que está acontecendo, e a gente está levando a Fórmula 1 para a vala. A gente falou muito sobre o Bernie Eccleston, muitos tempos atrás, que ele tinha uma visão muito diferente da questão do explorar os direitos comerciais, muito pautado nos direitos comerciais que ele vendia para a televisão, e é claro que ele ficou bilionário com isso, e a gente sabia que naquela década de 2010, aquilo já não estava funcionando da mesma maneira, ele restringindo redes sociais, ele não se importando com um novo público que estava chegando e que seria um novo público espectador da Fórmula 1, mas o que a gente está vendo agora é também uma tentativa de colocar a Fórmula 1 na vala e enterrar em cova rasa, sabe? A coisa é muito complicada e não vem me dizer, é casa lotada, é audiência e tudo mais, a qualidade está se deteriorando, como os fundamentos do esporte a motor, os fundamentos da Fórmula 1 também estão se deteriorando. Eu fico me perguntando o que vai sobrar disso tudo, porque essa cultura da autoindulgência também ajuda a se fazer, a perpetuar esse modelo de tentativa e erro, de novas resoluções geniais, brilhantes, e aqui mais uma vez o alto teor de ironia para falar sobre isso, e que fazem com que a gente tivesse esse pior grande prêmio de Mônaco e talvez o pior grande prêmio de todos os tempos da Fórmula 1, superando aquela Bélgica 2021 que eu falei, que foi um grande prêmio de uma volta só, que na verdade foi nenhuma, não houve disputa, sabe? Eu fico me perguntando se vai ter episódio ainda pior, se a gente se é o fundo do poço, ou se tem aquela, né, a brincadeira que se faz aqui no Brasil, que você chega ao fundo do poço e descobre que tem um alçapão. O que é aquela história, né, que muitas vezes a gente gosta de olhar para o passado, a gente começar a ter saudade de 2025, daqui para alguns anos. 2025 que era bom, né? Só que 2025 estamos vendo 2025 muito
complicado. Não apenas na eu até falei aqui, não apenas na Fórmula 1, na Fórmula Indy, você vê Fórmula E, aquelas coisas, grid invertido em Fórmula 2 e Fórmula 3, né? Todas as categorias de base têm grid invertido, eu acho isso, pô, isso aí é horrível. Eu até brinco, eu não confio em categoria que tem grid invertido, eu não dou cabimento, porque aquilo ali não dá. A Stock Car, você está vendo a Stock Car com seríssimos problemas. A Stock está com seríssimos problemas, a gente não vai se aprofundar aqui, mas a Stock está com seríssimos problemas com novos carros, então está tendo muita coisa no esporte a motor que é preocupante, sim, né, dos fundamentos, de tudo que a gente se acostumou a ver, estamos vendo problema. E eu, sinceramente, Lucas, sobre 26, a gente põe para seguir a pauta, eu não duvido nada que daqui a pouco apareça, vamos ficar para 2027, porque 2026 não dá, né? Aquela história, eu me lembro que até o Eccleston falava muito, a Fórmula 1 tende a ser elétrica, mas a gente já está vendo que não é bem assim, né? A própria Fórmula está vendo muita montadora saindo, várias montadoras estão saindo da Fórmula E, e está percebendo que o futuro não é tão elétrico assim. Então, está bem complicado de conviver. A gente está vivendo um momento muito crítico no esporte a motor. Vamos só tentar fazer, antes da gente passar para a Indy, alguns highlights da corrida, enfim, alguma coisa. Quer dizer, a gente já falou que a volta do Norris na classificação foi excelente. Outras já tinham sido, o Leclerc já tinha levado a Ferrari ao limite ali, o Norris conseguiu realmente arrancar. É o que eu falo sobre o piloto tem que ter oportunidade de fazer diferença, né? Todo piloto trabalha com margem de segurança, né? E se você fala, bom, eu vou arriscar mais, você se expõe mais ao risco, expõe mais a um acidente, a uma ocorrência, mas você também pode ganhar tempo. A pista tem que premiar isso. O piloto que consegue trabalhar com a margem de risco menor e ainda assim não se acidentar. Foi o que definiu e historicamente define a pole em Mônaco, é você andar realmente muito próximo dos guarda-reios e carregando o máximo de velocidade possível. E a gente viu algumas grandes voltas, em especial do Norris, foi realmente uma volta excelente. Eu quero falar da ultrapassagem do Bortoleto, que eu achei assim muito oportuna, na forma como ele viu aquela... Eu insisto, o Bortoleto é do ramo, esse garoto é do ramo. Ele viu ali todo mundo contornando a luz devagarzinho, e tem uma coisa, os pilotos em Mônaco atualmente, até pela forma como guiaram, segurando quem vinha atrás, eles já não esperam mais um ataque, já não esperam mais uma tentativa de ultrapassagem. Já dão como certo que não vai acontecer. Então, ninguém estava esperando aquele mergulho por fora, na luz ali, que ele superou o Kim Antonelli. A gente até discordou um pouquinho aqui no briefing, antes de começar a gravar, mas eu entendo que o Kim foi meio irresponsável, foi garoto ali, tomou uma ultrapassagem por fora e quis devolver de forma meio atabalhoada na Portier. O João entende que o Gabriel tinha que ter se defendido um pouco mais. De fato, assim, a gente pode debater a postura do Gabriel, mas acho que todo mundo concorda que o Kim Antonelli ele não faria aquilo se ele não tivesse tomado ultrapassagem, e ele acabou sendo enfim, ficou com o ego ferido ali, traiu a juventude dele naquela situação, tomou por fora e quis devolver ele na memória, acabou jogando o Bortoleto na Portier de frente, e acho que o Bortoleto andou bem ao longo da corrida a partir disso, dentro do possível, porque fica difícil a gente avaliar. O que a gente pode dizer, como vocês falaram, que no final das contas os primeiros colocados chegaram nas primeiras posições, e tudo, se o objetivo era inserir o caos e fazer como o mesmo espírito do grid invertido, que qual é? Punir a competência, gerar emoção na base de punir a competência. Você chega em primeiro na primeira corrida, aí larga em oitavo na segunda, chegou em oitavo na primeira corrida, larga na pole. Isso daí é um assinte, né? O espírito é esse, você botar conjunto mais rápido atrás de conjunto mais lento, e com isso você preenche o requisito de ter uma briga. Se vai ter ultrapassagem ou não, mas pelo menos tem a briga. E ao custo do respeito, ao custo do lastro. É como a gente já falou, você não pode ir para casa da moeda e sair fabricando dinheiro. Não é assim que funciona. Vou fazer o país ficar rico aqui fabricando dinheiro. Não é assim que se trata. Você tem que ter um lastro, tem que ter, ele tem que simbolizar uma riqueza concreta. Não pode, senão você só vai fazer inflação, não adianta. Então, tudo na vida tem que ter lastro. Você não pode ter uma solução fácil e enfim, inventada, né, na baseada, assim, não é assim que faz. Então,
A gente viu que foi possível ultrapassar, muito esporadicamente, mas dá para melhorar, com certeza dá para melhorar isso, se for o objetivo, embora a gente duvide que o Mônaco é um ponto muito fora da curva no calendário, então ninguém vai projetar um carro só para Mônaco, ninguém vai pensar num carro que seja feito para andar em Mônaco, vai pensar nas outras pistas, e aí Mônaco acaba levando a culpa. Muito porque a gente não avalia Mônaco pelo que ela oferece. Em termos de rapidez ao volante, você vê pilotos passando realmente a milímetros de guarda-reio, como não tocando o guarda-reio, numa velocidade totalmente incompatível. Mônaco continua se justificando no calendário, pelo sábado, pela classificação, sobretudo. E depois, no domingo, tem possibilidade de outra de ultrapassagem, tem muito mais possibilidade de um erro, porque está todo mundo ali perto, o tempo todo está perto, qualquer situação pode te fazer errar, mas o vencedor em Mônaco, se a gente não interferir, a corrida pode até ser entediante, concordo com isso, mas ela vai ser meritória. E eu prefiro uma corrida entediante, meritória, do que uma corrida caótica, sem mérito. Eu prefiro. Eu sei que posso não ser a maioria nesse aspecto, mas acho que quem está nesse espaço aqui tende a concordar comigo, né? Porque a gente quer saber que quem venceu em Mônaco, quem colocou o nome lá do lado de Senna, de Graham Hill, de Fangio, de Moss, enfim, é uma pessoa que mereceu estar com o nome lá. Mereceu. Não importa, a história não vai ficar nos lembrando se a corrida foi emocionante, não. Ela está na galeria de Mônaco, se candidatou a vencer a Tríplice Coroa, porque mereceu ganhar, porque foi o mais rápido, porque arriscou mais. Se a corrida está muito entediante, a gente muda o que dá para mudar, mas nunca vai ficar uma corrida de muita ultrapassagem, nunca vai ser uma coisa caótica, não vai. Mônaco é rapidez, é classificação, é disso que se trata. Pode mudar um pouquinho, mas sobretudo a gente tem que mudar a expectativa. Eu acho que é interessante sobre o Bortoleto que foi uma coisa tão sem noção que ele bateu na primeira volta e ainda chegou, ele conseguiu a melhor corrida dele, foi a melhor posição, ainda chegou na frente do Hülkenberg. Então foi uma corrida totalmente sem noção. Duas voltas atrás. Veja só que coisa. Não, o nono colocado chegou 2 voltas atrás. O álbum tão lento que ele estava. Sim. E agora, rapidamente, também dar uns highlights aqui. O Norris foi um piloto que a gente criticou muito por vacilar em momentos cruciais, principalmente em Q3. Q3 ele cansou de vacilar e perder pole, largar em quarto, largar em nono, como foi em Miami. Em Mônaco, ele meio que dá uma resposta assim. Ele, primeira vitória, a única vitória tinha sido na primeira etapa, né, e de lá para cá, você só vê o Norris sendo cuti-cuti, né, e agora não, ele deu uma resposta, conseguiu uma classificação, tirou o Charles Leclerc. Acho que é muito importante falar aqui do Charles Leclerc. A Ferrari não está tendo um ano bom, não está tendo um ano abaixo da expectativa, correndo em casa, o Leclerc fez a diferença, enfiou 48 segundos no Hamilton, na corrida, e ninguém ficou preso ali atrás de ninguém, não. Os 5 primeiros andaram soltos. E o Leclerc colocou 48 segundos no Hamilton. É bom lembrar disso. Então o Leclerc foi um cara que sim, fez muita diferença, mas voltando ao Norris, ele fez a pole, tirou a pole, acho que foi recorde da pista, a primeira vez andando abaixo de 1,10 em Mônaco. Na largada, ele botou a faca nos dentes, o Leclerc chegou a colocar do lado e fritou o pneu, opa, aqui eu vou vencer essa corrida aqui na primeira curva, e ele fez a corrida dele. Então, a gente está falando aqui em mérito, então o Norris teve o mérito de vencer, ele fez tudo certo, ele fez o necessário, o básico para vencer em Mônaco, arriscou na classificação, arriscou na largada e não errou até o final. E rapidamente, de tudo que a gente foi falando, estamos aqui quase uma hora falando aqui, falando de todos os fundamentos, batendo, brigando, e com razão. É inacreditável como a Mercedes, uma equipe que dominou a Fórmula 1 por 8 anos, tem muita gente competente ali, sabia que ia ter 2 pitstops em Mônaco todo, e ninguém estudou aquilo ali a fundo e fazer caindo na arapuca da eles é AlphaTauri, né, da Racing Bulls, quando o Leon Lawson começou a frear todo mundo para o Radial fazer as 2 paradas assim, e ninguém fez nada. Ninguém na Mercedes não fez nada. Deixou o Russell e o Antonelli lá atrás, andando 4, 5 segundos abaixo do que eles podem fazer.
né? Depois só o Weasel, ninguém... E você via que outras equipes tiravam, vamos botar... Não, eles ficaram lá, esperando a morte da Bezerra, e chegaram o Russell em 11º, 2 voltas atrás, e o Antonelli em último, 3 voltas atrás. O Antonelli fez as 2 pitstops, assim, faltando no meio de 10 voltas. Então é inacreditável como 3 voltas atrás chegou o Antonelli. 3 voltas atrás. Desastre total e absoluto. As duas paradas do Antonelli foram, acho que faltando 10 voltas para acabar a corrida. Então, é inacreditável. A gente colocou situação ridícula que a Fórmula 1 se colocou, mas a Mercedes foi para todas as 10 equipes. As 10 equipes sabiam que ia ter isso. E a Mercedes tratou isso de forma, eu vou usar uma palavra que o gente usou, amadora. Pelo amor de Deus, a gente está falando aqui. Hoje a gente elogiou o Norris, a gente elogiou o Stroll, porque mereceu. A Mercedes, a gente sempre fala da estratégia da Ferrari. A Mercedes provavelmente fez a pior estratégia que eu já vi na minha vida. Isso que você está falando, não quero não perde fio da meada. Acho que foi a pior estratégia conjunta que eu vi na minha vida. Foi assim, uma desinteligência. Que eu estou falando, todo mundo ali, porque o bom da estratégia é quando tem algo fora do comum que acontece, tem um input diferente, uma chuva, um desgaste anormal, um problema no carro. Aí o bom da estratégia vem ali. Agora tá todo mundo sabendo, vão ter 2 pitstops, as 10 aqui sabem ter 2 pitstops. E todo mundo ali deve ter estudado para a melhor forma de tratar todas as situações. E a Mercedes, o que eu estou falando? A Mercedes é uma montadora, dominou a Fórmula 1 por 8 anos. O Toto Wolff está desde 2012 lá. E, inacreditavelmente, a Mercedes, como a gente já falou algumas vezes, de erros de projeto, né? Está sempre errando, desde do carro com efeito só está errando o projeto, mas também está errando essa parte estratégica que chamou assim, muito minha atenção. Não é que a Mercedes, do tamanho que tem, não fez nada. Que me causa espanto é que não fez nada. Deixou o Russell e o Antonelli na pista, sem era nem beira, a ponto do Russell, o que ele fez. Eu vou apertar o botão F de licenças e vou ser punido. Foi inacreditável. O Antonelli ainda foi mal na classificação, o Russell, o carro dele deu problema, ele não teve tanta culpa disso, mas realmente assim, a equipe ela não aprendeu ao longo da prova, uma passividade extrema, insistiu no erro, enfim, realmente foi trágico. Tanto que me causou alguma surpresa, Márcio, só alguém não ter colocado um primeiro jogo, fazer uma primeira troca na primeira volta, uma segunda troca na segunda e passar o resto da corrida com os mesmos pneus. Me causou até surpresa alguém não ter feito isso, porque se eu fosse um piloto lá de fundo de grid, diante de uma perspectiva estúpida dessa, eu ia arriscar esse tipo de situação. Ninguém arriscou. Me causou até uma surpresa diante de um cenário tão absurdo quanto esse, porque no ano passado foi o que aconteceu. O pessoal montou os pneus no começo e passaram a prova inteira com o mesmo pneu. Agora, limite. E assim, hoje você viu que o Antonelli fez a prova inteira sem trocar também, trocou no final por obrigação, quer dizer, o ritmo foi tão lento. Foi um ritmo tão lento que o pneu duraria, até mais do que a duração da prova inteira. Uma coisa que a gente sempre quis que acontecesse, duração de pneu para a prova inteira, para ter uma opção de pneu que não fosse fácil, mas que um piloto habilidoso, administrando o consumo, conseguisse fazer durar no limite um GP inteiro. Em Mônaco se torna uma realidade e torna mais artificial ainda a parada, porque é ridículo, vai chamar a gente de idiota. Você está com o pneu inteiro e tem que fazer 2 trocas no final da prova. Mas, claro, as regras do jogo eram essas e todo mundo concordou. Então, a Mercedes realmente ela fez provavelmente a pior estratégia que eu já vi em toda a minha vida. Assim. Não teve compensação. Foi o que no xadrez a gente chama de blunder. Né? Você entrega uma peça inteira sem nenhuma compensação visível. Então, foi o que aconteceu. Ficou com o pior dos mundos. Eles estavam
presos e ainda tinham que fazer o pit stop. Enfim, é injustificável. Realmente um episódio triste na história da Mercedes ali. Entre um Fica fim de difícil até semana de entender. e chegar, que combinou com o Russell. Dane-se, vou passar por aqui, não aguento mais isso, me punam. E aí, como o Lucas falou, a punição foi recalibrada, porque se ele perde 5 ou 10 segundos ali, ele recuperava isso em 2 voltas. Então, o critério flexível, não tem critério para coisa. Bom, tem que ser uma punição maior para não compensar. E você vê que o Antonelli fez a mesma coisa. Quando anunciaram que a Sandra foi, ele devolveu. Triste, triste. Mas a gente ainda teve mais crise do outro lado do Atlântico, porque a gente teve mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis. E, claro, né, são cenários diferentes, com corridas completamente diferentes, mas não deixa de ser também um ambiente crísico. Afinal de contas, a gente teve um episódio de reincidência da equipe Penske sendo pega trapaceando. E aqui vou usar as palavras do jornalista Marshall Pruitt, que é um dos maiores, dizendo que a crise, na verdade, que acontece na Fórmula Indy é porque igreja e Estado são a mesma entidade, ou seja, é o grupo Penske. Roger Penske, ele é dono da equipe Penske, ele é dono da categoria Indy e ele é dono do Indianapolis Motor Speedway. Isso causa a quem olha, e não precisa ser um especialista nisso, uma possibilidade muito grande de conflito de interesses. E sendo 2 dos 3 carros Penske pegos em uma infração técnica que comprovadamente dava mais velocidade aos carros, porque você refazia ali uma superfície, e a gente sabe que os carros ali andando a 360, a 370 km por hora, qualquer melhoria em termos de superfície que você faça é um ganho substancial de performance. Indianápolis funciona de maneira minuciosa. Você vai conseguindo, ao longo do mês de maio, fazer o seu acerto fino, aquele acerto que pode ser absolutamente inutilizado por causa de mudança de direção de vento ou de intensidade de vento, temperatura da pista, tráfego, se você está com um carro melhor para andar de cara para o vento, ou se está melhor para você pegar vácuo, tudo isso é minucioso, e qualquer detalhe que você faça que o carro fique mais limpo, que haja uma melhor penetração e escoamento de ar, isso aí é um princípio básico da aerodinâmica do esporte a motor, claro que você ganha eficiência. E os carros de Joseph Newgarden e Will Power foram pegos com aquela parte posterior, aquela parte final do carro, o chamado atenuador, obrigado aqui, João, já estava me fugindo a palavra, com um desenho refeito. E o mais grave de tudo isso, e aí são 2 coisas que aumentam a gravidade da coisa, isso dentro do próprio seio da equipe Penske. Penske já vinha com histórico de trapaça por causa do escândalo do push to pass no ano passado, em que os seus carros estavam liberados para usar o push to pass em momentos que não seria permitido o uso desse recurso que dá uma potência extra para o motor. Como se não bastasse, fotos e evidências de que o carro de 2024 vencedor de Indianápolis com Joseph Newgarden também tinha uma peça, um atenuador modificado pela Penske, e é claro que isso aí, a gente está falando do carro do vencedor. A gente teve demissão das 3 principais figuras da equipe Penske, incluindo o presidente da equipe Penske, Tim Cindric, que há mais de 30 anos trabalhava com o Roger Penske. Uma decisão muito clara dentro daquilo que já tinha acontecido do escândalo do push to pass, porque o próprio Cindric e os seus associados de equipe Penske já tinham tomado um gancho por causa disso. E
A gente teve sim uma corrida, a gente teve uma corrida que foi péssima para a equipe Penske, Scott McLaughlin batendo na volta de apresentação, a gente até lembra de 1992, Roberto Guerreiro fazendo isso, mas a gente teve uma corrida e uma vitória muito sólida do grande Alex Palou, ele que está correndo demais, ele que mostrou mais uma vez a sua força, mostrou que é um piloto excepcional, que vem dominando a Indy de uma forma que muito poucas vezes a própria Indy proporcionou. E a gente teve no pós-corrida mais... Isso aí o João antecipou aqui, já levantou a lebre para a gente, mais desclassificação, que aliás não foi nem desclassificação, justamente para não pesar ainda mais o ambiente. Foram 3 carros, um da Prema, 2 da Andretti, incluindo o Marcus Ericsson, que disputou a liderança da prova com o Alex Palou nas voltas finais. A gente teve um carro que foi jogado para o fim do grid por ter também infrações técnicas num sistema híbrido do carro. Então, a gente está falando de uma corrida que foi absolutamente manchada justamente pela equipe principal da categoria, que é a Penske. A gente teve demissões às vésperas dos acontecimentos, uma exibição desastrosa. O Will Power fez uma corrida apagadíssima, Neil Garden até conseguiu escalar para depois ter uma falha técnica um pouco inexplicável, em parte. Ele não conseguia colocar combustível no carro. E a gente teve a possibilidade de um vencedor de corrida, né? De repente o Marcus Ericsson vence e o carro dele é desclassificado por também infração técnica. Ou seja, a gente está tendo, de um lado do Atlântico, Mônaco, com toda a farsa que foi aquela corrida, que deve ter sido um dos momentos mais baixos que eu já vi na história da Fórmula 1. E a gente tem uma enorme crise ética dentro da Indy e contaminando de maneira muito séria aquela que é a prova mais tradicional do esporte a motor, vinda de 2011, de 1911, de um oval construído em 1909, que é o Indianapolis Motor Speedway, as 500 milhas de Indianápolis, toda a tradição que envolve troféu Borg Warner, litro de leite, back home again em Indiana e tudo que você quiser colocar, que é uma tradição fortíssima, tudo isso colocado também em questionamento, porque a gente teve uma grande crise também na Indy. Vai você, João, vai primeiro você. Eu até levantei aqui o dedo, Lucas, porque essa semana a gente ficou lendo, né? Semana passada a gente já tinha comentado essas desclassificações, até um corte sobre isso, sobre todo o escândalo da Penske, né? E eu vi uma entrevista com o Tony Kanaan que foi muito interessante, porque ele falou que o problema do atenuador não foi nem tão... os próprios engenheiros dizem que a diferença é muito pequena, talvez nem tivesse tanta diferença assim. Mas o problema foi a história do post pass. Ali sim foi um negócio que foi muito pesado, né? Eu até falei o Will Power aqui, o vencedor foi o Joseph Newgarden, St. Pete. Ele estava usando... porque ali a equipe conseguiu burlar o sistema para o posto pass funcionar durante as relargadas, que é proibido. E houve ultrapassagem nas relargadas que favoreceu os planos da Penske naquele momento. Então, quando vem essa história do atenuador, que é uma coisa relativamente simples, a demissão do Tim Cindric e seus associados, como você falou, até o Tony falou, foi mais política do que técnica. E lembrando que o Tim Cindric é pai do Austin Cindric, que é piloto da Penske da NASCAR. Ainda tem esse detalhe, né? E eu até falei, né, do automobilismo em crise, né? Eu esqueci de falar da NASCAR, né? A NASCAR com seu tenebroso playoff, que no final de uma temporada o campeão é decidido em uma corrida. Eu acho que aquilo também é uma aberração da natureza, mas não vamos entrar aqui em detalhe, vamos falar de 500 milhas de Indianápolis. Então, o que chama atenção, o Lucas, você falou, é que a Penske, que sempre foi sinônimo de excelência, sinônimo de qualidade na Fórmula Indy, venceu vários títulos, venceu vários 500 milhas de Indianápolis, que é o que importa, que até eu vou falar agora do Alex Palou. De repente está se envolvendo em situações totalmente vexatórias que está manchando o nome da equipe.
A Penske é uma Ferrari, Você lembra Fórmula 1, equipe nacional, Ferrari. A equipe nacional da Fórmula 1 é Penske. E a Penske é dona de tudo, o Roger Penske é dono de tudo e está nessa confusão. E claro, vamos falar aqui do Palou. Eu acho que foi a única coisa boa desse mês de maio em Indianápolis foi a vitória do Alex Palou por um motivo muito simples. O automobilismo americano, ao contrário do que temos na Fórmula 1 e até outras modalidades, a corrida das 500 mil de Indianápolis é mais importante que o campeonato, apesar de que, na minha opinião, eu acho que o melhor piloto não é porque venceu uma corrida, por mais que essa coisa seja importante, mas o melhor piloto que vence, sim, um campeonato, um certame. E por isso que eu você até um pouquinho polêmico agora, por isso que eu não coloco o Hélio Castro Neves entre os melhores pilotos do automobilismo brasileiro, porque ele é um gigante, é um dos mais importantes, mas um dos melhores já vai uma distância um pouquinho grande. Mas o Alex Palou, ele está fazendo, o que ele vem fazendo em 2025 é histórico, é comparado com o campeonato São Medier de Ford 67, que ele venceu, não me engano, em 10 corridas ele venceu 7, né? Então, ele vinha de 4 vitórias em 5 corridas até o Grande Prêmio até as 500 mil de Indianápolis, e a corrida que ele não venceu chegou em segundo. Então, olha o que esse homem está fazendo, né? E o Alex Palou chegou em Indianápolis sem nenhuma vitória em oval. Ele nunca havia vencido em um circuito oval, mas ele se comportou de forma perfeita. Ele fez, assim como o Lando Norris fez toda a receita para vencer em Mônaco, o Palou fez toda a receita para vencer em Indianápolis. Sempre se mantendo entre os 5 primeiros, não se metendo em confusão. No último pit stop, começou a dar os seus botes. Primeiro no David Malukas, depois no Marcus Ericsson, que apareceu meio que do nada. A gente tem que falar aqui um pouquinho do Marcus Ericsson, né? O Marcus Ericsson não é um baita piloto, não é um cara... Ele saiu da Fórmula 1 com fama de pay driver, ele não era o Felipe Nasser é muito superior ao Marcus Ericsson, mas o Marcus Ericsson é um especialista em Indianápolis. Venceu em 22, quase venceu em 23, e chegou em segundo esse ano antes de ser desclassificado. E do nada ele apareceu ali na briga em primeiro, mas o Palou deu o bote e venceu. Então, 5 vitórias em 6 corridas, um início de campeonato fulminante, impressionante, né? E vamos lá, ele não tem 30 anos ainda, primeiro catalão, primeiro espanhol a vencer aí, era para ser do Alonso, né, se desse certo em 2017, mas acabou que sobrou para o Palou mesmo, mas é totalmente merecido, ele precisava disso. O que ele vem fazer, ele está na sua 6ª temporada na Indy, e o interessante, até eu vi uma coisa interessante, que em 2017, a equipe Campos na Fórmula 2 tinha com pilotos Lando Norris e Alex Palou, os 2 vencedores de ontem, né, de domingo. Interessante essa coincidência. Era Alex Palou e Lando Norris. E o Palou, ele meio que ele é resgatado do automobilismo japonês. Ele não era nem um piloto que estava se na Europa. Ele tinha feito Fórmula 3, Fórmula 2, mas sem ser um cara campeão. Ele não chegou a ser campeão, brigar mais seriamente pelo título. Então ele se mudou para o Japão, a Honda viu nele um potencial, botou para a Fórmula 1, primeiro na Delicone, onde se destacou e está na Ganassi desde 2020. Lembrando que a Ganassi e o Alex Palou quase se separaram em 22. Foi toda uma confusão, né? Até dizem que ele só não é tetracampeão brigando pelo Penta porque em 22 teve toda aquela confusão, vai, não vai, para a McLaren, estava com o contrato da McLaren com a real possibilidade de ir para a Fórmula 1, que esse é um ponto que a gente pode até comentar aqui também, e o Palou não foi, quebrou o contrato com a McLaren, tá rolando um processo até hoje, diz que o Zé Quebral quer ver o cão chupando Mariola, não quer ver o Alex Palou na frente dele, né? Então, com todo esse currículo, com menos de 30 anos, o que a gente pode esperar mais do Alex Palou? Ele não tem 30 anos. O Scott Dixon, que até brinquei, né? Será que tem uma Dixon Curse, né? Ele venceu o Dixon, venceu em 2008, tá o seu nomezinho, tá o seu rostinho lá no troféu de nave, mas o que vai todo ano acontece uma coisa com ele que ele não ganhou mais, né? Já tem 17 anos isso,
né? Então lembra muito o Mário Andretti nesse lado, né? Um cara multicampeão, mas o Scott Dixon, ele tem 45 anos, continua super competitivo. Então o Alex Palou, ele tem muito potencial, mas a gente vê a Cadillac entrando na Fórmula 1 em 2026, Colton Herta, que vai ser o piloto. O Colton Herta que não vem fazendo absolutamente nada em 2025. Essa corrida ele foi punido com o drive tour por excesso de velocidade nos pits. Será que se eu fosse a Cadillac, eu olharia com mais carinho para o nosso querido Alex Palou? E se eu fosse, né? Mas também ver se ele quer, também tem isso, que ele não vai para a Fórmula 1 para brigar por vitória, ele vai ficar brigando ali na rabeira, muito provavelmente, até porque ninguém sabe como é que vai ser 26 na Fórmula 1. Mas o que o Alex Palou tá fazendo na Indy, ele merecia demais as 500 milhas para se colocar entre os gigantes da Fórmula Indy, entre os grandes mesmo, porque potência para fazer muita coisa ele tem. Ele alcançou um nível que poucos alcançaram nos Estados Unidos, na Indy. E assim, se tem uma coisa que me consola disso tudo, é que o Norris mereceu vencer em Mônaco e o Palou, que tem sido a força dominante da Indy, venceu as 500 milhas. Quer dizer, no final das contas prevaleceu algum mérito, alguma coerência ali. Eu confesso que eu achei a corrida um tanto esquisita. Eu já estou falando agora da parte esportiva da corrida. Eu já tinha falado para vocês, não me agrada muito essa fórmula mecânica atual da Indy, não me agrada muito, acho que já está tempo demais. Os carros estão muito estáveis. A gente viu ali o Malucas quase batendo no finalzinho no muro, o próprio Palou dando uma chacoalhadazinha, mas os carros estão muito estáveis. Tá meio banal fazer as curvas quase que flat se você precisar. O carro está muito estável. Não tá oferecendo tanto desafio assim. E carros que andam bem na turbulência. E eu achei muito esquisito aquelas voltas finais com os dois carros da Hayward na frente, dois retardatários na frente do líder, e ele mantendo ali a situação para poder ter um vácuo e poder se defender sem ultrapassar. Eu não gostei, assim, honestamente, a própria ultrapassagem que valeu a vitória, a impressão de que o Ericsson podia ter defendido aquilo ali, não levou a sério, achou que depois talvez fosse conseguir passar. Esportivamente eu já gostei mais da Indy, sabe? Acho que houve eras em que a velocidade era a mesma atual, mas com carros um pouco mais instáveis, carros um pouco mais desafiadores, e que premiavam um pouco mais o piloto, o acerto fino. A gente vê hoje em dia 9, 10, 11, 15 carros andando em fila, um ritmo muito parecido, como eu falei, já dois retardatários na frente, retardatários pela estratégia que seja, mas andando na frente ali, nos últimos, sei lá, 15, 20 voltas, em ritmo idêntico ao dos líderes, não me empolgou. E é o que você falou, João, assim, existe uma cartilha para você vencer, já não quer dizer que você vai vencer, né? A prova é muito longa, tem o fator sorte, conta muito, mas existe uma cartilha de um padrão que você observa nos vencedores de Indianápolis. E a vitória veio nesse padrão. Como você falou, existe um padrão para Mônaco. Agora, se você para pensar no padrão de Mônaco, não é só você falar, simples, tem que fazer a pole, mas vai fazer, né? Vai fazer aquela pole ali, fazer uma volta como a volta que o Norris fez, é realmente automobilismo faca nos dentes. Realmente você botar a faca nos dentes. O que eu quis falar, Márcio, é assim, arriscar na classificação, arriscar na largada e fazer uma corrida sem erro. Vencer em Mônaco é isso. Mas você tem que arriscar em dois momentos. Em dois momentos. Na classificação, na largada. E o Lando Norris fez isso. Ele se arriscou na largada. O Leclerc emparelhou com ele. Ele, opa, não vou ser o banana aqui não. Ele foi. E o Palou também. Ele ficou naquele marasmo, o tempo todo ali entre os 5 primeiros, no céu dali. Mas quando ele precisou acelerar, ele foi lá e deu um bote e foi muito certeiro. O Ericsson provavelmente ele esperava fazer o que ele fez em 2022, né? Que ele
fez a ultrapassagem, se não me engano, eu não vou lembrar quem ele ultrapassou na última volta em 22, né? Que ele ultrapassou na última volta e venceu, né? Porque muito se falava que se você abrisse a última volta em primeiro, fatalmente você seria ultrapassado. E eu acho que foi por isso que o nosso querido Paulo preferiu não atacar mais fortemente os retardatários, né? Foi por isso. Inclusive, ele falou que o Paulo poderia ter vencido em 21. E ele diz: eu fui derrotado pelo Hélio Castro Neves porque tinha retardatários na frente dele, puxaram-no e eu não pude atacar no final. Então ele fez basicamente a mesma coisa, né? Ainda teve uma bandeira amarela, né? Apesar de que a bandeira amarela já estava na curva 3 e 4, então ali já estava meio que estava bem, assim, podemos dizer assim, definido, mas ali foi ainda teve essa bandeira amarela que ajudou ele, o Nolan Segal que bateu, né, o piloto da McLaren, né, e agora sim, Márcio, só falo, desculpa te interromper, agora só falando, realmente a edição desse ano está sendo muito criticada, né, por pilotos. Pato Howard criticou bastante, ele falando que teve muita gente que não estava acostumada a largando na frente por motivo de estratégia, fazendo besteira. Teve muita a primeira metade da corrida teve muita bandeira amarela, né? Teve a chuva, atrapalhou um pouquinho, né? Mas a edição desse ano de Esquenta Medianário está sendo muito, muito criticada, apesar de ter sido uma das maiores audiências dos últimos 17 anos, desde a vitória do Dixon em 2008, foi a maior audiência televisiva nos Estados Unidos, mas a qualidade da corrida em si me deixou um pouquinho a desejar, lembrando que ano passado foi uma corridaça, né? Foi decidido na curva 3, na última volta, mas esse ano realmente o pessoal está criticando bastante. Eu estava lendo aqui, preparando aqui para o vídeo, o pessoal não gostou muito, apesar da audiência, muita gente criticando a corrida, mas, como você falou, o mérito o Paulo tem seus méritos. Ele é o melhor piloto da Indy, não do mundo, o melhor piloto da Indy no momento, talvez o melhor piloto da Indy dos últimos 3, 4, 5 anos. Ele realmente ele está fazendo não chega a ser arrebatador como foi na época do Zanardi, mas é tão impressionante quanto. Não é tão arrebatador, mas a eficiência dele, como ele consegue ter todas as valências para vencer na Indy, de termo de estratégia, de ser rápido na hora certa, de fazer estratégia, economizar combustível. É impressionante. Ele é um piloto muito completo. Ele é o melhor piloto da Indy, sim, e ele poderia, há casos de pilotos que foram campeões da Indy e não foram campeões da Quinta Medianária e foram esquecidos. Felizmente não vai ser o caso do Alex Palou. As 500 milhas, a lista de vencedores das 500 milhas tem grandes nomes e tem uns pontos bem baixinhos também, né? Tem assim os pilotos vencedores meio que ocasionais, tanto que falam que Indianápolis escolhe seus vencedores. Tem uns nomes ali que, né, não são nem terceira prateleira, né? Porque a prova, e isso está na essência dela, eu respeito isso, ela é um tanto caótica, historicamente, né? Tem muitas variáveis, não é só o ritmo de prova, tem muita variável em Indianápolis, né? Também tem seus riscos, também tem situações em que você flerta ali com que a sorte e o azar contam bastante. Mas eu fiquei feliz pelo Palou, porque acho que ele é um vencedor que acrescenta, um vencedor digno. Não gostei tanto da corrida, como falei para vocês, acho que a gente tem que rever esse formato, essa situação de você entrar na última volta liderando, você sabe que vai ser ultrapassado, então você tem que ficar com alguém na sua frente para te puxar. Não estou gostando disso. Acho que os carros têm que ser um pouquinho mais desafiadores, não estou querendo que sejam perigosos, mas não tá empolgante, não estou curtindo tanto. Ficou muito fórmula no meu entendimento, sabe? Ficou muito assim, tem que chegar tem que estar em tal posição, em tal volta, para poder atacar em tal momento. Não tá tão empolgante quanto já foi para mim. Então, acho que a Indy, para além da crise de honestidade que a gente tem visto,
E até acho que assim houve uma verificação rigorosa depois da prova. Acho que também porque para Penske mostrar que não foi só ela, sabe? Assim, eu tenho essa impressão de que foram bem rigorosos com todo mundo, falaram, mostra aí, cata qualquer coisa, porque não é só a gente. Então, é a impressão que eu tenho, tá? Não estou aqui sendo jornalista, estou dando uma leitura de que eu entendo que a vistoria foi mais rigorosa do que de hábito. Lembrando que Né? quem levantou o dedinho e apontou para o atenuador da Penske foi a equipe Ganassi. A Ganassi que foi lá e, opa, tem um negócio aqui que tá estranho. Ganassi, mas se a Penske quiser desclassificar um carro da Ganassi, é sempre vencedor. Aí já foi um mês totalmente caótico e polêmico, desclassificar o vencedor, cara que já foi já foi até pro ginásio do Indiana Pacers, que está na final da NBA, fazer mais uma, pelo amor de Deus, né? Aí é matar a galinha dos ovos de ouro, né? Mas pelo menos atenua para não somos só nós aqui. Não estou dizendo que foi fabricado, tem que ser visto, mas a impressão que eu tenho é de que então vão ser rigorosos daqui para frente para tentar também aliviar um pouco a barra e mostrar que não são só eles. Mas enquanto corrida, já vou passar para vocês, enquanto corrida não me empolgou muito, eu realmente não curti tanto, achei que ficou devendo e honestamente, assim, a gente teve boas corridas nos últimos tempos em Indianápolis, mas boas corridas geralmente nas últimas 10 voltas, assim, nas últimas 15 voltas, que é realmente sempre impressionante. As últimas voltas de Indianápolis é sempre impressionante. Mas eu acho que esse formato está um pouco esgotado, assim, no meu entendimento. Acho que esses carros já está na hora de gente pensar em alguma novidade, alguma coisa que traga um desafio novo, que oxigene um pouco, porque está um pouco previsível no entendimento. Mas, desculpa até se você tinha falar, Lucas, mas eu levantei aqui o dedo porque é o seguinte, a Penske já está contratando uma empresa independente para fazer a parte de fiscalização técnica dos carros. Já é uma resposta a tudo o que aconteceu no mês de maio. Isso tinha que ser feito há 4 anos atrás, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. Exatamente. Esse carro existe um projeto, um novo carro para 2027, sim. Né? Por sinal, esse ano foi o primeiro ano com motor híbrido. Ano passado ainda não estava com motor híbrido, foi o primeiro ano esse ano. Mas, assim, até para trazer mais polêmica aqui a nossa discussão, né? Eu vejo essa tipo de corrida de Indianápolis, essa rabiola de pipa gigante, às vezes até os 30 carros estão lá no mesmo ritmo. É uma forma também, assim como diz na Fórmula de negócio, vamos trazer emoção. Vamos trazer todo mundo junto ali. Tipo o NASCAR, a NASCAR em Talladega, em Daytona, que é todo mundo aquele bloco de carros, a Pack Race. Aquela Pack Race. Boa, Lucas. Então eu acho que a Indy faz esse tipo de corrida em Indianápolis até meio de propósito, para ser aquela coisa, olha como é emocionante, todo mundo junto, todo mundo colado, aquela Pack Race, qualquer um pode vencer, o cara que está lá em décimo tá lá, pode ir para frente e vencer. Então acho que também vai nisso. Nessa que a gente está falando, a gente falou muito, né? A gente não falou. Foi o primeiro vídeo que a gente falou mais de fora das corridas do que das corridas em si. Mas foi um baita vídeo que a gente está fazendo aqui, né, de aprofundamento, para muita gente ver que aqui é diferente, que é diferenciado. Mas a Indy, ela faz meio que de propósito, na minha visão. Tá? Ela bota esse tipo de corrida, de pack race, de propósito. Eu gostava também, Márcio, de aquela corrida mais solta. Da Indy era multimarca, entende? Hoje em dia ele é monomarca, só multimarca com relação a motor, né? Isso. Mas eu gostava quando ela era multimarca, quando tinha, sei lá, 3, 4 chassis e 2 fornecedores de pneus. Mas você fala, bom, alguns pilotos não tinham chance, outros tinham um pacote mais forte. Tudo bem, mas assim, eu achava interessante, Indianápolis sempre teve muita personalidade. Se você conseguisse um acerto muito bom, um acerto bom para tráfego, um acerto bom para pista mais quente ou mais fria, se tivesse feito o dever de casa certinho no mês de maio e conseguisse ajustar o carro ao longo da prova, você conseguia muitas vezes ter um carro que era rápido, né? Você via que alguns pilotos estavam muito rápidos às vezes.
E às vezes você vê um piloto liderar mais de 100 voltas, cento e tantas voltas. Isso nunca me incomodou. Eu gosto disso. Eu gosto de ver que alguém mereceu ganhar aquela edição, dominou a edição. Eu sempre achei legal isso, mesmo quando eram 2, 3, assim, disputando, ótimo, maravilhoso, mas assim, mereceu ganhar. Você vê, pô, esse aqui foi o conjunto mais forte. E essa rabiola de pipa, como você falou, dilui um pouco isso. Você sente assim que tá, mereceu, tá na classificação e tal, mas não tem um conjunto dominante, sabe? Você vê que tá todo mundo muitas vezes segurando o ritmo e aí trocam aqui, faz o joguinho. Eu não sinto mais assim que tem um conjunto que o cara chega, pô, isso aqui você vai, esse ano, esse cara só não ganha se bater, só não ganha se quebrar. Eu gostava no meio daquilo tudo, ver um favorito, ver alguém que você fala, pô, o cara Mário tá Andretti, voando. 87. Lembrou exatamente essa edição. Exatamente, de 87. O cara chamado Adrian Newey era engenheiro dele. Eu sinto falta das corridas. Você vai até ali a década de 2000, você via as corridas mais soltas, né? Aquela todo mundo junto, era todo mundo. Para mais não tinha mais chance de um cara vir de trás, ultrapassar, ser mais rápido. Às vezes, com uma corrida longa, tem um momento que a corrida está mais quente, outra está menos quente. Então, o carro desenvolve melhor em certas situações. Realmente faz falta, mas é os tempos atuais, né? Tem que Teoricamente, ser emocionante. a turbulência tinha que ter uma compensação, como era antigamente. Quer dizer, você ganhava nas retas, perdia nas curvas. Então, o tempo de volta, às vezes, nem mudava tanto. Mas você tinha mais velocidade de reta e um pouco menos velocidade de curva. Os carros atuais, a impressão que dá é que na turbulência eles estão fazendo curva na mesma velocidade, ou quase a mesma velocidade, com a frontal. Então você tem vantagem de estar atrás de alguém. Você tem vantagem aí, porque você economiza mais combustível, você tem mais velocidade de reta se precisar se defender, e não está perdendo na curva. Então, acaba punindo quem está em primeiro, pune quem está na frente. Às vezes o cara consegue, por estar andando atrás, ganhar uma volta a mais no stint, e no final da corrida vai fazer diferença, você vai somando voltas a mais de economia ali. A gente já viu corridas em Indianápolis, não muito distantes, em que ninguém queria liderar. Vocês lembram disso, nos últimos anos dessa década? A gente viu corridas em Indianápolis. Recente isso aí. Então, por isso que eu valorizo muito aquela vitória do Simon Pagenaud em 2019. Sim. Em que ele se propôs, falou assim, olha, eu vou liderar o máximo que eu puder, eu vou correr de cara pro vento e vou arcar com as consequências disso. Sim. Que é o maior consumo de combustível, mas ele fez um acerto e falou assim, olha, o meu acerto é para fazer de cara pro vento. Eu estou comprometido com a liderança, e a liderança que eu quero manter o máximo possível e manter na volta final. E ele se propôs a fazer isso e ganhou dessa forma. Ele fez um acerto que foi muito ousado, uma tática que foi muito ousada e que se pagou. Eu acho, viu, Lucas, teve a segunda vitória do Sato também foi isso, ele liderou, eu lembro que nas últimas voltas ele tomou a primeira posição e eu vou brincar aqui com o 5 colocado para me ultrapassar. Não, ele foi até o final e ganhou. A segunda vitória do Sato também foi assim, não lembro o ano, mas eu lembro bem disso. Ele 2020, pandemia. Foi, exatamente. O autódromo vazio. Ele tomou a primeira posição e tchau. Venceu. Sato que andou muito bem na corrida, foi traído por um pit stop desastroso. Agora só um detalhe, né? Agora só um detalhe, né, Lucas? Que ele corre na equipe Heihau. E a equipe Heihau, ele tem um péssimo acerto em oval. Mas quando o Sato, também estou só confabulando. Eu tenho para mim que a Honda prepara um motorzinho especial, apimentado para o Sato. Não faz sentido o Sato na primeira fila e o pessoal, os outros companheiros de equipe, até o Graham Rahal, que não é um mau piloto. O Graham Rahal estava no bump dele. Então os pilotos lá ficam sempre nas últimas posições e o Sato lá na frente. Acho que não tem um motor, acho que a Honda prepara um motorzinho ali que bem apimentado. Spice. Wasabi. Não saberemos, mas assim, que ele se adaptou muito bem. Outro especialista em Indianápolis, né? 2 vitórias. Né? Interessante como o tempo passa, né? Ele já tem um filho de 19 anos na Fórmula 4, viu, pessoal?
E veja que curioso, o Sato ainda teve aquela edição em 2012 que ele disputou a última volta com o Dario Franchitti. E ele foi para aquele tudo ou nada, o Franchitti manteve e ele rodou. Foi. Senão, poderíamos ter um japonês tricampeão das 500 milhas. Mostra, sim, que ele realmente sabe pilotar lá, tem uma pilotagem forte, consistente, entende, faz uma leitura muito interessante de corrida, porque ele chega forte no final, ele sabe liderar, ele sabe lidar com questão de vácuo, e é hoje um veterano que andou muito bem. Também. Ele tem 50 anos, ele vai fazer no feito, ele é de 75, tenho certeza, então ele já tem que uns 50 anos. Não, ele é 77. Foi um dos caras assim, digno de nota, que andou bem. Então, olha aqui qual é a idade do Sato, mas se não me engano ele é de 77, então já está próximo dos seus 50 anos. 77, ele tem 48 anos. Um aninho mais velho que eu. Outros caras que eu achei que eu esperava mais do Pato Ward nas últimas voltas, nas últimas 30 voltas. Ele tentou até chegar e depois ele que vem de um histórico interessante em Indianápolis, perdeu ano passado literalmente nos metros finais para o New Garden. Ele mostrou ali um poder de reação no final para chegar ali no top 5, entre os pilotos que realmente tinham condição de disputar a vitória, mas não conseguiu avançar e no fim das contas ficou até atrás do David Malukas, que andou muito bem, né? O carro da Foyt, que é um carro que você normalmente não vai prestar atenção. Ele é um Penske B. Hoje a Ford ele tem uma parceria forte com a Penske, então é uma Penske B ali, então é um carro... Isso inclusive fez com que o Santino Ferrucci, que tem até uma bela de uma torcida contra, é um cara polêmico, chegou numa boa quinta colocação, mas do Pato Ward eu esperava um pouquinho mais, e a gente teve outros caras andando muito bem. Ryan Hunter-Reay andou muito, também foi atraído por um pit desastrado, ele também poderia estar entre os 5, 4, 3 ali, disputando a vitória no último stint. Ele estava com uma reserva de combustível interessante, porque ele estava numa tática que seria uma tática opcional, ele tinha mais combustível, ou seja, ele tinha mais possibilidade de queimar mais combustível. Quando a corrida começou a se desenhar nas voltas finais, ficou ali um jogo de espera, a questão do combustível, porque os principais contenders da prova pararam a 33 voltas do fim, que é justamente o tanque para você percorrer o último stint. Aí já faz alguns anos que é mais ou menos essa a quilometragem que você faz. Você faz um tanque, você usa ali 31, 32, 33, 34, se você for o Scott Dixon, você faz 35, e muito da tática para você ganhar em Indianápolis é você ter esse encaixe do teu último abastecimento. Você não pode deixar muito para o fim, fazendo um splash, porque você pode ser traído por uma bandeira amarela, ao mesmo tempo em que você tem que ter um reabastecimento último que você faça, fazendo com que você não precise economizar combustível. A não ser que esteja todo mundo nessa mesma janela, que foi o que aconteceu em 2016 ali, em que o Rossi venceu, o Alexander Rossi, porque ele fez um pit a menos. O Brian Herta deu um rádio nele falando assim, olha, você vai ter que fazer um monte de milhas com um tanque, vamos, e deu certo, pagou-se a aposta, mas foi uma coisa absolutamente atípica, muitos pilotos entrando para Splash and Go, e que não foi o caso, porque o andamento de Indianápolis é interessante, porque ao longo do tempo, quando você tem vários períodos de bandeira verde, sem ter bandeira amarela, você vai tendo variações de táticas de combustível, variações de pit stops, e muitas vezes a bandeira amarela, ela normaliza aquilo ali, entra todo mundo na mesma hora, fica todo mundo na mesma tática de novo. Nesse caso deste ano, o Ryan Hunter-Reay conseguiu ficar numa opção
que era muito interessante na última parada. Só que a última parada foi justamente de desastre para ele. Não fosse isso, ele certamente faria ali, tinha condição de fazer um top 5, a não ser por algum, claro, o imponderável sempre acontece, como aconteceu antes, podia acontecer depois com ele, mas ele andou muito bem num carro que é da Ryan Raymond, que é uma equipe que só anda aquilo, o Hunter Ray, que foi campeão da categoria, que acumulou vitórias, ganhou em 2014 a Indy 500, aliás, contra o Hélio Castroneves ali, praticamente os dois cabeça a cabeça, foi uma disputa muito interessante. O Hunter Ray teve mais momentum ali em uma disputa direta com o Castroneves e acabou ganhando, mas as 500 milhas têm essas particularidades, e dentro daquela analogia que a gente usa, né, é como se fosse uma corrida de 800 metros, em que você acompanha os ritmos, o ritmo dos principais corredores, e você tem que ter aquela capacidade de um sprint final para que você consiga se descolar dos seus rivais. É uma analogia que faz com que a leitura do que é a corrida de Indianápolis hoje fique mais fácil. Mas eu já falei bastante aqui, vou passar a palavra para vocês para a gente fazer as considerações finais. A única coisa, eu vou até colocar um pouco de fogo, eu sei que a gente já está com mais 1h45 aqui de programa. Corrida mais legal do fim de semana foi a MotoGP e a vitória do Marco Bezzecchi com a Aprilia. Isso foi muito legal. Mas teve um momento muito triste ali, que é aquele momento do Fábio Quartararo, você tem uma foto, ele chora. Doeu o coração, ali. Mas veja só que interessante, João, é o imponderável, é a quebra, é a falha técnica que faz parte do esporte a motor. A gente teve um Fábio Quartararo que seria, sim, merecedor principal dessa corrida em Silverstone da MotoGP. Ele que está fazendo muito com a Yamaha. Está sendo muito empolgante ver a pilotagem do Quartararo, assim como a do Johan Zarco, depois daquela apoteose que foi o Grande Prêmio da França, da MotoGP. Eu não queria falar muito de MotoGP, porque a gente já está muito no adiantado da hora aqui do nosso programa, mas de qualquer forma foi uma corrida pure racing. Foi empolgante, porque teve todos esses elementos, os favoritos caindo, Bagnaia caindo, o Mark Marques também indo para o chão, as Ducatis que até então seriam imbatíveis, o Alex Marques errando na primeira curva da primeira largada, o Quartararo quebrando, o Bezzecchi vindo com uma Aprilia do nada, sendo que hoje a gente tem o Jorge Martin querendo sair da Aprilia, e agora a Aprilia falando assim, olha, nossa moto é capaz de vencer corridas. Um Marco Bezzecchi que até então tinha tido um ano inteiro, uma temporada inteira apagada, nada que fosse digno de nota, ou seja, a MotoGP para mim salvou o fim de semana, porque foi uma corrida cheia dos elementos de pura corrida, de puro esporte a motor, que é o que a gente gosta, sabe, com elementos naturalmente indo para o imponderável. É a quebra do Quartararo, são os favoritos indo para o chão porque estavam numa situação de não estarem no controle da corrida. O Ícaro, Alex Marques, que foi lá e exagerou. A gente previu isso aqui. A gente falou que a Ducati 25 não era um grande salto em relação a 24, a gente falou isso no início do ano, que era provável que as outras equipes chegassem, e também falamos do que já está acontecendo, que é o Mark Marques mascarar os problemas da moto. Então já está tudo isso acontecendo. E o Bagnaia, você falou em favorita, o Bagnaia está fazendo uma temporada horrorosa. Ele não deu liga. Ele estava depois do 10º lugar. Tinha levado ultrapassagem doidado. Então o Bagnaia não está. Ele falou exatamente, a moto é cheia de problema, só que o Marcos tá mascarando tudo isso. Mas só para encerrar aqui, o Lucas, hoje, esse final de semana, todos os problemas, tínhamos GP de Mônaco, MotoGP, para quem gosta, tem a NASCAR também, infelizmente aqui não tem na televisão brasileira mais, né, nem streaming, né, tá bem difícil acompanhar a NASCAR, né, para quem curte, tá bem difícil acompanhar, que foi a Coca-Cola 600, que é a principal corrida, 500 milhas de Indianápolis. Eu fico imaginando, a gente tá falando aqui da genialidade do pessoal da FIA, entre aspas, né,
Eu fico imaginando qual é o motivo que levaria um promotor da Stock Car, da Vicar, colocar Stock Car no meio das 500 mil de Anápolis. Quem vai assistir? Fora o pessoal que é ligado, quem é da família dos pilotos, da família das equipes. Comprometido com o patrocinador, né? Aquela coisa A Stock toda. Car Né? numa crise danada. Eu estava até brincando, deve ser para esconder a crise, né? Porque esse final de semana ninguém falou de Stock Car, só falou de Fórmula 1, de Mônaco, polêmica em Indianápolis, tem NASCAR, tem MotoGP. Aí eu acho que o cara Stock Car, rapaz, aqui tá tão feia aqui a coisa, crise, vamos botar isso aqui debaixo do tapete, uma coisa clandestina para ninguém saber, porque só isso explica você ter tantos eventos no esporte a motor, você meteu uma etapa da Stock Car na mesma hora das que tem de nada, até tá na mesma hora. É inacreditável. Para quem gosta, cara, só para quem gosta mesmo, é fã de Stock Car, para deixar de acompanhar as 500 mil para assistir. Na minha desculpa aí que é quem gosta de Stock Car. Acho que eu encerro aqui a minha contribuição aqui no vídeo de hoje. Sobre a MotoGP, muito rapidamente, é muito bom ter o Quartararo de volta. O Quartararo é um piloto excepcional, um piloto realmente de muito potencial. Tá empolgante, dá gosto de ver ele pilotar. Ele tá com gana, ele tá com faca nos dentes. Isso é muito legal. Ele tá em uma situação de desafiador. Fala assim, olha, eu vou levar essa Yamaha, que começou muito mal, começou atrás de Honda, e agora tem um Quartararo aí revigorado, é o que você disse. É muito bom porque ele é um talento muito grande que não pode ficar andando lá atrás e esquecendo que ele existe, porque ele tem muito potencial, ele é espetacular, ele é um piloto, ele tem aquele algo mais assim que não são muitos que tem, e dessa geração depois que o Marques caiu em 2020, Jerez, acho que foi o maior campeão, apesar de ter ganhado uma vez só. Em 22 ele esteve muito perto também de vencer. Eu gosto muito do Quartararo, claro que o Marques está numa classe à parte, mas é bom, e assim, é bom a gente também terminar nessa nota positiva, porque foi um fim de semana que era para ter sido maravilhoso, foi um pouco decepcionante no que diz respeito à Indy, até bastante decepcionante se a gente considerar as classificações, os motivos delas, e a corrida em si também foi um pouco abaixo da média, e foi triste com o que diz respeito a Mônaco, foi realmente... a gente não pode nem dizer que foi um fim de semana para esquecer, porque isso não pode ser esquecido. Mas a gente tem que realmente chegar a um ponto que tem que parar e pensar o rumo que está tomando, e se a gente ama esse esporte, a gente tem que começar a protestar, tem que começar a fazer nossa voz ser ouvida. Sei que somos poucos em relação à multidão de superficialidade e tudo mais, mas a gente tem que ecoar e dar suporte a esses pilotos que estão falando isso. Não é isso, esse rumo está muito errado. Tem que ter respeito, é muita história. A gente está falando aí de quase 100 anos de Grande Prêmio de Mônaco, tem que ser respeitado nos grandes prêmios, que aí a gente está falando já de 1894, logo depois da criação do automóvel. O termo Grande Prêmio já vem daí. Então, isso é uma história muito longa, tem muito heroísmo aí, tem muitas páginas maravilhosas, tem que ser respeitado. E como eu falei, eu não sei se eu gostaria, se eu começasse a ver agora, mas eu gostaria que meu filho, meus netos, tivessem a chance de ver o que é isso. O esporte a motor é uma coisa fascinante, o risco, o medo, a velocidade, o pé querendo subir, você mantendo ele lá embaixo, a técnica, a física, o respeito, tudo acontece muito rápido. A gente lê livros sobre pilotos, e para quem nunca foi a um autódromo, nunca viu uma corrida ao vivo, quem nunca pilotou um kart, é difícil imaginar o que está acontecendo ali. A gente fala sobre grandes corridas, a gente às vezes vê na televisão e não tem dimensão do que está acontecendo ali, que são duas pessoas mesmo a 300 e tantos por hora, uma do lado da outra, vendo quem vai frear por último. É um esporte fascinante que merece respeito, ele não precisa de maquiagem para ser interessante, ele só precisa... Você tem pilotos tão bons quanto tem nos grids atuais, e engenheiros tão bons, deixa o pessoal trabalhar, deixa a turma, quem é técnico, digitar os rumos da equação, e sobretudo, eu diria para respeitar a opinião de quem está vendo, respeitar a inteligência, mas aí eu falo para quem está aqui com a gente tem que voltar a valorizar e ter respeito pela própria opinião, não ser guiado
por quem só está vendendo uma autoimagem para a gente, para quem só está transferindo responsabilidade, para quem está oferecendo solução fácil. Não, a gente tem que respeitar a nossa própria opinião e não consumir qualquer porcaria. Se a gente não come besteira, cuida da saúde, quer uma alimentação boa, mesma coisa para a cabeça. A gente tem que escolher o que a gente consome e tem que ser respeitado. A gente tem que se fazer respeitar. A emoção fabricada não serve para nada. Tem que ser emoção. Adoro corridas emocionantes, mas quando são legítimas, né? É disso que se trata. Então fica aqui nossa reflexão para quem está com a gente até agora, nosso agradecimento por estarem aqui com a gente até agora. E é isso, vamos nos unir, vamos replicar, vamos fazer desse espaço. A gente tem ainda um número de visualização muito maior que o número de curtidas, do que o número de comentários. Comentem, a gente vai estar à disposição para responder, para conversar, conversem com a gente. E ajude a gente a espalhar também, a alcançar, tem que ser no boca a boca aqui, não vai ser no algoritmo, tem que ser tem amigos com gosto parecido, vamos chamando para o debate. É isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez. Termino aqui com uma pequena provocação. A Fórmula 1 ela precisa olhar para si mesma, olhar para esse passado, sim, porque ela não precisa nem de Hollywood, nem de Mickey Mouse. Essa é a mensagem que eu deixo final aqui para essa. De Mario Kart. Exatamente. Aí, se você curtiu o conteúdo, por favor, deixa a sua curtida, assine as notificações, faça esse boca a boca para que a gente chegue e para que a gente mostre que a gente tem sim uma discussão séria a respeito do esporte a motor. Eu tenho certeza que as críticas que foram aqui, o grau de contundência que a gente propôs aqui não vai ser visto por aí. E eu não falo isso com nenhum orgulho, não é nada que... É porque a gente realmente está muito preocupado com o que está acontecendo, seja na Indy, seja na Fórmula 1, os rumos que o esporte está tomando, e que não é um esporte que a gente aprendeu a gostar, e que não apresenta soluções, não combate os problemas que têm que ser combatidos, e fica aí inventando filme de Hollywood e Mickey Mouse e corridas que mais parecem Mario Kart, toda essa farsa que foi o Grande Prêmio de Mônaco. Para mim foi um dos pontos mais baixos da história do esporte, da história da Fórmula 1, sabe? Então, a gente precisa realmente, para quem gosta e para quem realmente tem esse entusiasmo, respeita o esporte a motor, sabe o quanto isso significa para quem gosta, e a gente sempre tem que valorizar aquilo que a gente gosta, seja pessoas, seja coisas, instituições, esportes, enfim, tudo aquilo que nos move, que nos motiva. Isso é uma abertura para que todo mundo se junte e possa ter uma discussão séria. Isso em tempos de vídeos virais, de reels rápidos, dos algoritmos, dos clickbaits da vida, a gente se propõe a remar contra tudo isso aí e poder discutir o esporte da maneira séria, da maneira comprometida, como sempre o GP Total discute desde 2001, é uma instituição aqui do esporte também, o GP Total. Grande abraço a todos, a gente espera dias melhores para o esporte a motor. Na próxima semana a gente volta com mais conteúdo aqui, a gente espera que isso seja realmente um fundo do poço e que a partir disso a gente só possa subir, que tenha sido realmente uma luz vermelha muito grande aparecendo no painel daqueles que ditam os rumos da categoria, que a gente possa ter realmente pessoas pensando em instituição Fórmula 1. Para a gente isso é muito importante. Ela é uma coisa que nasceu em 1950, não nasceu ontem, não é simplesmente um espetáculo midiático. Não tem apenas fãs periféricos, ocasionais, você não pode projetar uma categoria só para um grupo de novos fãs, sem considerar aqueles que aprenderam esporte a motor diante de uma categoria que foi incrível nas décadas passadas, sabe? A gente realmente espera dias melhores. Grande abraço a todos, até a próxima.